Olá, calviníssimos e calviníssimas! Começando mais um Calvini Talks, episódio 17, episódio de hoje. E como todos vocês já sabem, a gente vai começar esse episódio introduzindo os 5 pontos do Calvini Talks. Vamos a eles então, sem mais delongas. Primeiro ponto, nós somos um podcast independente, ok? Nós somos aqui, em sua maioria, na nossa equipe aqui de denominação presbiteriana, mas nós não somos vinculados a nenhuma igreja nem nenhum grupo religioso, ok? Segundo ponto, que na verdade deveria ser o primeiro, porque é o mais importante, que é o seguinte: esse podcast é um podcast para a honra e glória do nosso Senhor, ok? Então é tudo voltado para Ele. Terceiro ponto, pontos de agradecimentos, ok? Então agradecer. Hoje eu queria agradecer em especial a minha equipe, gente, porque hoje a gente está no 17º episódio, quase já batendo 1.000 seguidores, também no Insta. E, cara, isso não seria possível, sem sombra de dúvida, sem o Felipe, sem o Morra, que estão aqui me ajudando sempre. E a gente não estaria aqui se não fosse eles. E, óbvio, se não fosse Deus. Então, agradecer também a Deus que está conduzindo tudo isso, que tudo seja para edificar na obra dele, ok? Também agradecer aos novos assinantes. A gente, para você que não é assinante ainda, né, do Calvini Talks, a gente tem o plano Calvini e o plano Calvini Gold. Galera, menos de R$ 20 por mês. Ajuda a gente aí, por favor. Você ganha diversos benefícios. Inclusive, eu esqueci de falar que hoje nós estamos com, ó. Olha como é que eu tô trajado aqui, ó. Gente, você tá louco. Cara, a gente não tem. Fê, depois pega uma camiseta solta aí. Joga aqui pra mim que eu quero mostrar a parte de trás com o nosso símbolo, tá? A gente já tá com as camisetas, galera. Então, quem quiser camisetas do Calvini Talks, a gente tem agora descontos também pra você que for membro Calvini Gold, ok? Então, agradecer também esses assinantes, agradecer as orações, os feedbacks, toda a galera que dá esse help aí pra gente. E o quinto ponto, e mais não menos importante, os nossos patrocinadores, né? Porque assim, você que está me assistindo, eu não sei se você sabe, mas não existe almoço de graça, mas existe almoço bom e barato. E almoço bom e barato é no Lorivas. Lorivas, então, Rua Willis Roberto Banks, 33, Parque Maria Domitila, São Paulo. Como eu sempre digo aqui, o Lorivas, ele o legal do Lorivas é que ele faz entrega através do iFood, tá? Então ele entrega aqui toda a região da Zona Oeste de São Paulo. E também temos aqui o Instagram do Lorivas, Lorivas Restaurante, tá? Só que é o seguinte, não é porque é bom e barato que você vai de qualquer jeito, né? Então aí entra quem? Entra a Garagem Reformed Store. Então, se você quiser ir pro Lorivas, vai trajado, né, meu irmão? Vai de garagem. A Garagem é também a nossa patrocinadora aqui de roupas de teologia reformada, ok? Só roupa legal, só roupa interessante. O material dos caras é muito bacana. Inclusive, já estão fazendo a nossa camiseta clássica aqui do Calvini com os versículos dos nossos convidados. Já na semana que vem, ou no máximo daqui 2 semanas já teremos, ok? Então, e o legal do Garagem é que eles também são voltados para projetos sociais, ok? Aí, galera, vocês mandam muito. É aqui, ó. Só mostrar para vocês a parte da frente, aqui, né? Então, Calvini Talks e a parte de trás. Gente, esse símbolo aqui, na moral, olha isso. Não, de boa, não é. Velho, não é porque é nosso, não. É que o negócio é muito da hora, né? Os solas aqui e tal, enfim. Pois garantam aí, só entrar em contato com a gente, ó, morra. Tá ligado, né? Vai. Vambora. Aí. Então, é isso aí, pessoal. Boa. Agora que eu tentei fazer isso o mais rápido possível. Até dar uma respirada aqui. Agora sim, vamos introduzir o nosso convidado de hoje, que vocês já sabem quem é um convidado muito conhecido. JP Maia. JP, é uma honra receber você aqui, cara. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, mano. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bora, vamos que vamos então. Gente, não sei nem por onde começar, né? Mas, na verdade, assim, vamos começar pelo clássico, né? Por onde eu sempre gosto de começar. Pela origem, né? Então eu queria ouvir um pouco de você, JP. Não sei quantas pessoas que estão ouvindo a gente que conhecem bem da tua vida, conhecem da tua trajetória. Então conta um pouquinho pra gente, cara, onde é que você nasceu, como que você chegou onde você tá hoje, né? Inclusive, queria aproveitar para te agradecer também, cara, por estar aqui, porque a gente sabe que a tua agenda é corrida. E também, para quem não sabe, o JP não fica aqui na cidade de São Paulo, nos nossos estúdios, né? Então, queria agradecer de coração por ter aceitado o convite, tá bom, cara? E aí já pode adentrar na sua resposta. Vai lá, o microfone é teu. Obrigado, de novo, né, pelo convite. A minha história, para resumir ela, porque eu falo muito e eu sei que a gente tem muito tema para conversar. Eu nasci em Jundiaí, né? Sou filho do meio, tenho uma irmã mais velha, e uma irmã mais nova. Ok. Eu tenho 22 anos hoje, a mais nova 16, a mais velha 31. E eu cresci num lar assim não cristão. Basicamente eu falo para todo mundo isso assim. Meus pais, eles eram meu pai não era nada assim, né? Não se dizia de nenhuma religião. Um pouco antes de conhecer a minha mãe, ele teve um contato com o budismo ali, mas não ficou também. A minha mãe veio de família católica, mas ela não era praticante, né? Então eu vim de um lar basicamente religioso.
nos termos mais confessionais da palavra ali, né? Não que não tivesse, no fundo. Ok. Se a gente vai falar de cosmovisão, a gente entende que não é bem assim, né? Não é tão neutro assim, né? Tipo, sem algum tipo de religião, Na verdade, a de cosmovisão dogma. todo mundo tem, né? Cosmovisão todo mundo Independente. tem, é. E a gente, obviamente, cosmovisão não é necessariamente a mesma coisa que religião, mas as duas coisas se relacionam no sentido de ter valores, princípios fundamentais, né? Então, ainda que você não diga que você é de tal religião, você vai carregar pressupostos, às vezes de várias religiões, você nem se dá conta disso, né? Então, aí voltando, né? Quando eu fiz 7 anos, mais ou menos, a minha mãe foi evangelizada por uma vizinha nossa e começou a ir para uma igreja batista. Eu acompanhei minha mãe, a gente ficou lá por uns bons anos. Meu pai ainda não era convertido nessa época, Caramba, você tinha 7 anos. tinha uns E você 7. lembra bem assim, cara? Eu lembro porque foi no período em que minha irmã nasceu, Ah, minha irmã mais certo. nova. Então a Tá. gente tem esse período de 6, 7 anos de diferença ali. Uhum. Foi mais ou menos essa idade que a gente foi para Batista. Então minha irmã nasceu em um lar já cristão, né, por assim dizer. Eu não. E aí, a partir dali, obviamente, teve escolinha dominical, diante do trono. Então, ali eu fui evangelizado, né, por assim dizer. Essa mesma amiga da minha mãe, inclusive, foi a primeira pessoa que eu vi que teve uma tentativa de evangelização. Ela falava para mim sobre aceitar Jesus. Eu não entendia nada, ela não me explicava muito também. Mas eu dizia que sim, eu queria aceitar Jesus. E para fora disso, assim, eu não tinha muito contato com o evangelho em si, né? Eu tinha contato com histórias bíblicas do Antigo Testamento, mas a gente acabou mudando dessa igreja também. Não sei os motivos, minha mãe... Nunca conversei com minha mãe sobre isso. A gente saiu dessa igreja batista, fizemos um processo muito longo em igrejas neopentecostais, principalmente. A gente foi da congregação um tempo, depois dessa batista, minha mãe ficou um tempo na congregação, eu Caramba, acompanhei velho, ela. vocês foram. Muito bagunçado, assim, porque é muita linha teológica, mas no fundo ali era. A gente começou numa batista, na verdade era tradicional, mas não era reformada, né? Era uma Tá. igreja tipo arminiana mesmo, assim, mas era tradicional, era uma boa igreja. Posso te pedir só um favor, cara? Pode A falar. gente já volta nesse tema aí. É que assim, muitas. Pode ter gente que tá escutando a gente aqui de fora que não sabe nem o que é arminianismo, velho. Ah, é Você verdade. consegue dar rapidinho um breve resumo do que é o arminianismo e tal? Que você fala, a gente foi uma teologia arminiana. Tem gente aqui que eu acho que não sabe nem que, tipo, arminianos, monergismo, o que é isso? Então, se puder dar uma resumida, cara, por favor. Aproveitar que, né, você tem Tá, um não, claro, repertório. claro. Eu entendo o arminianismo como uma linha soterológica, né? Então, é basicamente o estudo sobre a salvação, como é que a salvação ocorre. E os Tá. arminianos, eles entendem a salvação num modelo basicamente sinergista, né? O homem coopera com Deus na salvação. Não quer dizer que, para eles, Deus não seja quem salva, mas o homem ele é capaz de resistir ou não à graça de Deus quando o evangelho é pregado e a graça sobrevém a essa pessoa. Os calvinistas eles não acreditam dessa maneira, eles vão acreditar que a graça ela é irresistível. A partir do momento em que alguém prega o evangelho para mim, se eu sou eleito, né, eu vou crer no evangelho. Tipo, pro arminiano, o homem tem papel na salvação. Ele, tipo, se Deus chegar nele. Isso, tipo assim, pro arminiano, cara, eles entendem, inclusive, é uma coisa interessante, mas aí eu não vou aprofundar muito nisso, porque eu não. Aí são pontos que eu já fico um pouco mais temeroso de falar. Tá, Mas os arminianos, eles entendem que a eleição é diferente de predestinação. certo. Eu não sei exatamente como eles pensam que isso é diferente, mas para o calvinista, eleição e predestinação é a mesma coisa. Ok. Então, quando a gente fala eleição como reformado, a gente entende a mesma coisa se uma pessoa falar predestinação. Para nós é a mesma coisa. Para os arminianos não é. E o problema que eu acho que é muito grande assim é que a maioria das pessoas que se dizem arminianas hoje não é por estudo, não é porque ela fez uma mega pesquisa na área. A maioria das pessoas hoje são semi-pelagianas, né? E esse que é um problema, assim. Elas se dizem arminianas, mas elas, na verdade, acreditam em semi-pelagianismo, né? Que é basicamente tirar Deus da cena. O pelagianismo é uma heresia braba, assim, que ela fala sobre a salvação do homem, mas não em termos de Deus como o soberano Senhor que salva. Ela coloca o homem, de fato, como um agente
que tem, às vezes, mais poder, até mais poder do que Deus, assim, em linhas bem gerais, para escolher as coisas, né? O arminiano, ele não crê nisso, assim. Então, a gente tem concepções erradas sobre arminianismo e calvinismo, mas tem um ponto, é que o arminianismo, ele se resume a questões de como Deus salva. Calvinismo, não. Calvinismo, ele é uma cosmovisão inteira. Então, isso é uma coisa que eu aprendi, inclusive, no seminário, é muito interessante para quem, de fato, estuda arminianismo. Você sempre está falando sobre como Deus salva. Então, você vai debater calvinismo e arminianismo, você só vai debater soteriologia. Agora, se você for debater outros pontos, por exemplo, Calvino, ele tinha coisas... a cosmovisão calvinista, ela se aplica à cultura, ela se aplica à arte, ela se aplica a diversas outras coisas das esferas da vida que o arminianismo não se aplica. Ele sai do campo assim tão religioso, tão bíblico e tal, ele pode ser incorporado para tipo valores do cotidiano. Exato, o calvinismo é uma cosmovisão. Ela é uma visão de mundo, é uma visão integral da realidade. Beleza. Entendi. O arminianismo não. O arminianismo, por exemplo, você pode ter concepções diferentes sobre como lidar com a cultura e você é um cara arminiano e aquela outra pessoa tem uma visão diferente e ela também é arminiana. Agora, um calvinista, né? E obviamente estou falando das pessoas que abraçam o calvinismo de fato como uma cosmovisão, não só como uma visão soteriológica. Uhum. Você tem mais uma uniformidade entre as pessoas, da maneira como elas vão enxergar. Sim. Então, por isso que a gente chama de teologia reformada, no fundo, né? Porque a teologia reformada é uma maneira diferente de enxergar as coisas. Tá. É Inclusive basicamente... entra muito na parte de livre-arbítrio, né? Na verdade, é um efeito dominó, né? A graça irresistível, expiação limitada, aí vai tudo... Aí entra solas também, né? Isso, também, exatamente. Jogada. Legal. Os arminianos vão acreditar nos 5 solas também, eles não vão ser contra isso. Uhum. Então, é um ponto interessante. A gente precisa focar mais no que une a gente do que nos separa, né? Com certeza. Porque Deus não fez a proeza de... Não posso usar essa palavra, perdão, senhor. Mas Deus não fez questão de colocar na Bíblia os meios detalhes de como ele salva. Então a gente pode discordar, tá tudo bem. O importante é colocar Deus como soberano. Exato, e no céu vai ter arminiano, vai ter calvinista, certo? Exatamente. Então acho que a linha é essa. Mas eu te interrompi justamente para você dar essa explicação, cara, porque eu queria aproveitar essa tua bagagem, todo esse repertório, tá? Mas você estava dizendo, né, que você... Beleza, que você passou em neopentecostal, tal, passou em diversas, né, não sei se eu posso chamar de doutrina arminiana, enfim. E aí você estava dizendo, né, por favor, pode continuar, vai lá. E aí, dessas igrejas que a gente... Então, eu até então não conhecia a teologia reformada, né, eu não conhecia, não tinha contato algum, nem com presbiteriana, não sabia nem que existia, assim, na igreja presbiteriana, igual a gente tava esses dias conversando com os meus amigos, a Ana tá aqui, a gente falou muito sobre hein, meu, isso, aqui né? a gente é presbiteriano, hein, cara? Não, exatamente. É engraçado, porque assim, hoje a galera fala que eu sou presbiteriano enrustido, né? É? Aí, ó. Porque... Nossa, já pega aí, vai ser um corte já. JP Maia é presbiteriano? Ponto de interrogação, entendeu? Mas porque eu gosto, de fato, muito da teologia reformada. E se você pensa em teologia reformada, é quase que automático pensar em igreja presbiteriana, né? Só tem um ponto ainda que talvez seja mais polêmico, que é o dos bebezinhos. Eu ia falar... Já vi um bebê sendo... agora. E o batismo infantil, JP? O que você acha? Eu já vi bebê sendo batizado. Inclusive, foi na igreja do Pedro Lucas Dutti. A gente tava até falando dele antes de começar o podcast. Falando bem, tá, Pedro? Falando bem. Foi falando bem. Ele provavelmente nem vai ver esse podcast, porque ele não responde, né? Mas... Cutucado ao vivo. Mas pode postar depois pra dar view. Brincadeira. Gosto muito dele. Ele tava na igreja lá e foi um dia que teve batismo de um bebezinho lá. Ele começou a resmungar, assim, na hora. Mas aí eu achei muito mais simples do que... Tipo, a aspersão também, né? É que a gente batista tá muito acostumado com galera, tipo, mergulhando. Nossa, né? o negócio tipo, é Michael Phelps nas Olimpíadas, né? Agora o presbiteriano, né? Tipo assim... É que a gente é... Não, gente, não me zoa. Coitado, eu tô num cerco aqui, eu vou ser morto daqui a brincadeira. Mas é legal, assim, ver as diferenças. E aí a gente continuou, né, em igrejas neopentecostais, na realidade, depois que a gente saiu da CDCB, a gente foi para uma realidade neopentecostal. E foi essa realidade que a gente ficou
por muitos anos, cara. O tempo maior que eu passei em igreja foi em uma realidade neopentecostal. E aí, se você quiser que eu explique neopentecostalismo, Cara, fica à em linhas vontade. Fica à gerais, vontade. é um pouco difícil definir neopentecostalismo, mas ele é um movimento recente que começa no final do século XX ali, aqui no Brasil, muito Década forte. de 90, né, o negócio. Exato, Uhum. exatamente. Que é aquele movimento que a gente vê de apóstolos, né? As pessoas que se denominam apóstolos. A gente tem o René Terranova, uma das grandes expressões do movimento neopentecostal. Aí depois vem outras igrejas que acabam se dividindo, fazendo outras denominações. Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja, qual que é a Universal Cara, também, tu que sabe se qual que encaixa. foi a faísca? Qual que foi o start pra isso tudo começar, cara? Cara, não, na verdade, eu não cheguei a estudar o contexto tão profundamente assim, mas eu tenho, Porque, assim, sei lá, os pra caras não mim estavam do nada e que... falavam, Não, vai ter apóstolo, eu, né? eu tenho pra mim que o Brasil, ele já tá dentro de uma realidade cultural que é muito já mística, assim. Tipo, a gente gosta já de falar, por muita influência da África, eu acredito, assim, por conta de descendência africana, religiões de matriz africana, que inclusive existem estudos até comparando é, a maneira como o pentecostalismo foi, de certa maneira, influenciado por movimentos de religiões de matriz africana, mas isso é uma conversa para outro tempo, que eu também não tenho domínio para falar, mas eu já vi algumas coisas sobre isso. Uhum. Mas eu acredito que, assim, o valor que o brasileiro dá para o misticismo, ele perpassa o cristianismo em si. Então, acaba que o cristianismo ele é influenciado por movimentos culturais e esses movimentos místicos que a gente tem, misticistas, né, das pessoas se interessarem por coisas sobrenaturais. Cara, a gente vê pelo folclore brasileiro, como é, de fato, muito misticista, né? Eu acho que esses movimentos culturais, de maneira geral, falando bem brandamente aqui, né, como um leigo que sou, eles influenciaram nesse movimento, porque o neopentecostalismo ele está muito relacionado a essa busca por manifestações espirituais, também por pontos de prosperidade, de cura. Então, você começa a pensar assim, né, nos pontos principais que são pregados nessas igrejas, você percebe muita influência daquilo que já é meio próprio da nossa cultura, assim, né? E que acaba influenciando a esfera cristã. Isso não é um juízo de valor, ainda Uhum. que eu tenha pontos contrários, sim, ao neopentecostalismo hoje, mas a gente ficou muito tempo nessa realidade. Então, a minha influência maior, meu período de adolescência todo, foi dentro de igrejas neopentecostais, né? Da linha teológica neopentecostal. Eu não me dei bem com esse movimento. Eu não tinha, cara. Eu preciso ser muito sábio, assim, mas eu não tinha. Eu não era o meu estilo, assim, sabe? Eu não me dava bem. Eu achava que tinha alguma coisa estranha. Eu lembro de estar em vários cultos, assim, que a galera endemoniada, assim, na frente. Eu tinha medo daquilo, não gostava. Presbiteriano tem medo de demônio, né? A galera. Cara, cara, eu tenho um amigo presbiteriano, Matheus. Eu não vou expor o sobrenome dele, eu tenho vários amigos Matheus. Mas ele, cara, ele é medo. Nossa, teve um dia que ele tava num acampamento missionário, eu acho assim. Foi na África. Na África É. tem muitas essas paradas, as histórias que a galera conta. E ele é tipo. Ele viu um demônio lá. Cara, eu nunca vi. Assim, a maneira como a galera conta deve ter sido muito engraçado, porque eu não estava. Mas todo mundo fala desse dia que o Matheus tava morrendo de medo de uma pessoa endemoniada lá. Ele falou: Não, mano, vai lá, vai você expulsa, não sei o quê. E é tipo assim, sabe? Ele. Muito presbiteriano isso, eu Nossa, que acho, assim. fé, hein, irmão. Mano, Vambora. Né? e amém. Eu também teria. Eu não Ah, sou. eu tô Mas falando como assim, se eu fosse, né, não. também o exorcista, né? Eu não gostava, assim, disso, né? Obviamente, se... Não tô problematizando isso no sentido moral da coisa. Tipo, isso é certo, isso é errado. Não, tipo, eu acredito que demônios existam. Cara, mas E a gente eu até acredita ia entrar nisso. nesse Só que... ponto contigo, porque assim, ó, tu falou que o neopentecostalismo busca muito esse negócio de. O pentecostalismo também, né? Do mundo espiritual e tal. Mas por Sim, outro lado, você também não acha que, por exemplo, presbiterianos também não buscam zero também isso? Também eu tem acho, um cara. um lado também da gente ficar Eu muito acho. só em Bíblia, palavra e tal. Eu acho que... E, na verdade, se a gente focar em Bíblia e Palavra, essas coisas estão lá.
né? A Sim. realidade espiritual, ela é muito verdadeira. Então, assim, apesar de eu perceber um enfoque dos presbiterianos mais em outras coisas do que em discussões espirituais, sobrenaturais, etc., eu acho sim que isso deveria ser mais discutido, né? Porque, cara, demônio existe, né? A gente às vezes age como se não existisse. Pô, Dentro da Jesus teologia expulsou reformada, demônio, velho. exatamente. Então, assim, não é um ponto esse, não era um problema, né? O que eu digo, assim, é que eu tinha... Isso foi um exemplo até ruim, eu acho, que eu utilizei. Mas vamos dar outros exemplos, assim, né? A questão da palavra. Eu sempre fui uma pessoa muito cética, assim, por natureza. Eu sempre fui muito questionador. Desde pequenininho, meus pais, eles me faziam muitas... me falavam muitas coisas, eu questionava essas coisas que eles me falavam. Eu nunca aceitava nada como verdade. Eu sempre gostava de perguntar até descobrir. Tanto que no seminário, agora, as perguntas que eu faço geralmente para os professores são perguntas que é tipo... João, vamos conversar depois sobre isso, porque são perguntas mais delicadas. Então, eu tenho essa natureza indagadora, assim, eu sou muito questionador. E eu acho que no ponto da teologia me faltavam respostas quando eu fazia perguntas, entende? Mas você deve ter É, perguntas sem respostas até hoje. Tenho, com Tá. certeza, definitivamente. Mas eram coisas que nem o básico eu acho que eu era respondido, entendeu? Assim, Tá. tipo, coisas que não me satisfazia nem nada, em nada, absolutamente. É, eu acho que é o ponto da pregação expositiva que faltava muito, e essa coisa de ficar muito numa mistificação de novo da pregação da palavra, assim, em cima do púlpito, Tudo é que era profecia, tudo muito. é não sei o quê. Eu tinha uma dificuldade com isso, assim. Eu tinha quando, principalmente depois da minha conversão, e aí já partindo pro ponto da minha conversão, eu tinha olhado para Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu queria aprender mais sobre Jesus, eu queria conhecer mais sobre ele, e eu não encontrava nas pregações das igrejas que eu participei. E aqui, de novo, né, é minha experiência pessoal. Eu não acredito que seja a realidade para todas as igrejas neopentecostais. Mas na minha realidade, pelas igrejas que eu passei, eu sentia muita falta de pregar a Bíblia, sabe? Assim, tipo, para mim era muito centralizado no homem, as pregações. Muito centralizado nas nossas emoções, dificuldades. E eu entendo que isso também seja uma expressão do porquê essas igrejas crescem tanto. Porque o brasileiro é muito sofrido. E eu acredito que se você prega muito sobre o sofrimento humano, sobre Vira as um questões, discurso atrativo, né? isso é exatamente porque consola. E o brasileiro é de fato muito sofrido, cara. A gente é um povo trabalhador sofrido, Uhum. que tem um histórico muito complicado. Então, assim, eu acho que existe um. A gente tem que focar nisso também, assim, né? Sim. A pregação ela também tem que alcançar e consolar, mas ela também tem que confrontar. E faltava muito isso para mim, né? Na minha cabeça, essa parte do confronto, de falar de pecado, de falar de arrependimento. Mas aí também tem um outro ponto. Quando falava, era uma coisa, tipo, muito extremista, legalista até. Então, isso me incomodava muito, cara. Ou era um extremo de nunca falar sobre isso e focar em coisas que, tipo, na minha realidade aquilo não Coisa supérflua. e outro extremo que era, tipo, não chegava a ser uma coisa de pregar só a verdade da Bíblia. Era pregar a verdade de uma maneira legalista, do tipo, você não faz isso aqui, você vai pro inferno. Não era, tipo, uma visão do evangelho de, tipo, a gente vai pro inferno não é por causa daquilo que a gente faz, é por causa daquilo que a gente deixa de fazer. João 3,18, que diz que todo aquele que crê não está condenado, mas o que não crê já está Já está condenado. condenado. Por quê? Porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Cara, essas são palavras de Jesus em João 3. E a gente acha que, e eu cresci nesse ambiente, de que se eu fizesse algumas práticas específicas é que eu iria para o inferno. Então, isso não me era agradável a lógica, porque eu sempre indagava. Então, para mim era tipo, tá, mas se eu vou ser salvo por não fazer essas coisas, se eu faço, já era, eu tô no inferno, como é que eu vou consertar isso? Então, eu ficava buscando meios de me justificar diante de Deus com as minhas atitudes, com a minha performance religiosa. E foi isso que o evangelho destroçou em mim. Porque o evangelho é Cristo morrendo a minha morte, né? E é eu podendo viver a vida que Jesus viveu. No sentido de Jesus morreu aquilo que eu merecia morrer e ele recebeu a ira de Deus sobre ele. Eu mereço a ira de Deus se eu não tenho Cristo. Ele morreu essa morte que era minha e ele viveu a vida que
agora eu posso viver, que é a vida de obediência a Deus, é a vida de se submeter a Deus, é de ser submisso à lei do Senhor, à palavra dele. Então, tipo, cara, isso é uma coisa tão básica sobre a nossa fé e tanta pouca gente sabe disso, tão poucas pessoas ouvem isso. Então, nesse contexto que eu tava, né? Isso me faltava muito. Era tipo assim, tá, eu tô buscando ser perfeito, eu tô buscando ser bom, eu não consigo, eu tô falhando nisso, e as pessoas aqui me dizem que eu preciso alcançar esse lugar, mas eu não consigo. Então, para mim, não fazia sentido. Parecia ser uma busca incessante e impossível. E quando o evangelho foi apresentado, e é engraçado que até o pessoal chama o calvinismo de... não é doutrina da graça, né? É doutrina da graça, não é alguma coisa assim que eles chamam? Que eles falam que Calvino apresenta as doutrinas da graça, alguma coisa nesse sentido. Não estou falando que o calvinismo faz isso é próprio do evangelho. Mas é engraçado como depois que eu fui apresentado a pregadores reformados, Aham. e que apresentaram o evangelho de fato, eu acho que tem muita influência nesse sentido, Sim. que eu via uma pregação mais expositiva, tipo abrir a Bíblia, explicar a Bíblia, aplicar a Bíblia. Basicamente isso. Exato. Isso abriu os meus olhos para o entendimento e para respostas que eu procurava. Então eu acredito que não é exatamente por ver como a soteriologia calvinista faz mais sentido. Hoje também, mas no começo, o meu apego à teologia reformada foi por ver que pregadores reformados tinham uma pregação expositiva da palavra e aquilo fazia muito sentido. Aquilo era o que o meu coração, ainda que confrontado, fosse transformado. E eu podia me ver mais parecido com Jesus a partir do contato com a teologia reformada do que com uma teologia que focava muito em cura, prosperidade e libertação, mas que não focava em Cristo, na obra de Cristo, na santificação por meio da graça de Deus. Tipo, não falava de graça nesses termos de mudança de coração, não falava de idolatria. Então, tipo, quando eu comecei a ter contato com a teologia reformada, isso me encantou muito. De tipo, nossa, isso é... A Bíblia está clara para mim. Porque quando eu ouvia dessas outras partes, né, era muito tipo, nossa, mas você está lendo uma passagem que não está falando exatamente isso. Aí você começa a falar de cura, libertação, prosperidade em cima daquilo, mas não era disso que o texto estava falando. E aí quando eu vi um pastor reformado pregando, eu via e olhava e falava, nossa, ele está falando que está na Bíblia e está muito mais claro para mim. Cara, mas Então, essa virada de chave, desculpa, tu conseguiu, foi só tua ou foi da tua família toda? Tipo, foi só você que começou a seguir dessa forma ou tipo, tua mãe tava junto e aí vocês começaram todo mundo a mudar de igreja? não, eu assim, Mudar a cabeça, né, na verdade. acho que começou com meu pai. Meu pai começou a acompanhar alguns pregadores reformados. Ah, mas nessa época o teu pai tava com vocês indo pros cultos. Meu pai converteu com 14 anos, quando eu tinha 14 anos. Ah, tá. Então foi 7 anos depois do meu Entendi, da começo na tua- igreja ali. beleza. Então, ali no ensino médio, que a gente já estava numa realidade neopentecostal, inclusive com meu pai, ele começou a ter acesso à teologia reformada. A Paulo Júnior, Nicodemos, Hernandes. Adoro todos, né? Inclusive, eu Todos. estou na igreja do Hernandes e eu preciso conhecer esse homem de Deus. Gosto muito do Hernandes. Cara, E, domingo ele tá aqui direto. Os então, cultos eu aqui. só chegar. vou vir um dia. Porque a minha igreja é só culto de manhã, então se vier mais à noite, assim, eu... Aí, ó. Então dá, pô. Semana passada ele foi às 5 e às 7. Hernandes, Ah, estamos te esperando aqui também, viu, velho? Vambora. vai ser legal. Então, basicamente, de acompanhar essas pessoas, meu pai começou a ter uma visão da Bíblia muito mais séria, assim. Certo. E ele começou a ensinar isso pra mim, né? Foi até um pouco antes da minha conversão, que ele já me ensinava um pouco, mas não era no ponto calvinista da coisa. Porque é de novo o que eu falo, eu acho que o que mais chama a atenção das pessoas pra teologia reformada é a exposição da palavra. Não é exatamente, e não tô falando que outros, tipo, que não tenham arminianos que exponham a palavra, que não tenham... Mas assim, é mais comum no meio reformado você ver a exposição, né, da palavra. Então, eu tô sempre na defensiva aqui, porque vai que cortam, me odeiem aqui, não me odeiem, pelo Não, amor de cara, Deus. a gente, Assim, teve tipo, a gente teve um pastor na semana passada que falou de aborto, citou uns ministros do STF, falou de homossexualidade. Meu, cara, se a gente não teve problema na semana passada, foi o que eu falei pros caras ao vivo, a gente não vai ter mais, entendeu? Porque o cara falou umas coisas assim, então, cara, fica de boa, fica tranquilo, tá bom? Não, então mas assim, é porque tem muita gente do meio pentecostal, neopentecostal, como é o que eu falei mais sim, do sim. neopentecostalismo, né? Eu nem passei por pentecostalismo. Inclusive, o pastor da semana passada era um pastor pentecostal, Roberto Cruvinel, era um pastor pentecostal. Então, eu nem passei pelo
neopentecostalismo. Certo. Eu tive, tipo, de experiência que eu tive com a Assembleia, por exemplo, que é mais conhecidamente pentecostal, obviamente não só a Assembleia, Sim. mas foi no ensino médio, em um culto que eu fui com uma amiga minha, que era assembleiana, mas nunca mais, assim. Então, eu realmente tenho muito contato, tive muito contato com o neopentecostalismo, que é muito distinto do pentecostalismo, se você vai pegar realmente as raízes da É coisa ali. mesmo, cara. Eu achava que não era tão assim, não. Não, cara, porque os assembleanos, por exemplo, eles pregam muito sobre pecado, sobre arrependimento, Tá. sobre... Não tô falando que neopentecostal não pregue, mas eu vejo que é outro enfoque, assim. Pelo menos na minha realidade, na minha Ok. experiência, como eu tô falando, né? Foi na minha, tudo isso que eu tô falando baseado na minha experiência. Tá. Então, foi mais uma coisa assim. Então, meu pai, ele começou a me mostrar, fez muito mais sentido na minha cabeça. Porque o cristianismo começou a se tornar mais sólido para mim. Eu não era puxado pelas ideias de cura, libertação, prosperidade. Não eram pontos que meu coração se movia por aquilo. Eu entendo porque a maioria das pessoas se move por essas coisas, por esse tipo de pregação, porque vivem realidades, por exemplo, financeiras muito difíceis. Você vê, inclusive, o crescimento de igrejas neopentecostais para realidades de pessoas que tem pessoas, sim, com condições financeiras melhores, mas para pessoas muito sofridas nessa área. Então, essas pregações voltadas para prosperidade, para cura, mães que têm filhos nas drogas, você vê muito isso de fato também, né? Muito nessa realidade. Então, são pessoas muito sofridas, eu entendo, mas isso não era uma realidade minha, por exemplo. Eu não era uma criança muito traumatizada com muitas... Então, assim, na minha adolescência, o que eu procurava era, de fato, consistência filosófica, se eu posso dizer assim. E eu enxerguei a Bíblia dessa maneira, antes da minha conversão, inclusive, através dessas pregações. Porque eu falava, caraca, a Bíblia ela não é um livrinho que conta historinhas bobas, tipo assim, não conta histórias bobas, mas ela não conta historinhas só de pessoas. Ah, né? Ela é Adão e uma Eva, narrativa costela. maior. Tipo, ela é uma narrativa maior, ela revela Deus, cara, é muito mais profundo do que eu achava. Então, foi mais ou menos nesse sentido, né? Eu fui tendo minhas perguntas, minhas dúvidas respondidas de modo satisfatório. E aí foi que eu entendi a teologia reformada. Mas não era teologia reformada na minha cabeça. Era tipo uma pregação melhor da Bíblia. Assim, até então. Eu não conhecia calvinismo. Eu achava que calvinismo, inclusive nessa época, eu achava que calvinismo era tipo heresia, que era do demônio. Ô, louco. Eu achava, mano, achava. Ô, louco. Isso foi, Não, tipo... não. Você não achava nada. Agora você podcast. Pode cortar, Fê. Pode cortar. Prazer, nossa. Eu achava que, tipo... Isso foi até uns 18, 19... Uns 18 anos, cara. Acho que até uns 18 anos. Eu tenho 22 agora. Então, tipo, há uns 4 anos atrás, eu achava que o calvinismo era, tipo... Nossa, meu Deus do céu. Então, pra mim, não era nem teologia reformada. Eu não conhecia dessa maneira. Caramba. Não tinha essa palavra. Eu só sabia quem era o Nicodemos, eu sabia quem era o Paulo Júnior, eu sabia quem era o Hernandes. Acho que o Weber Júnior eu cheguei a assistir alguma coisa dele também. Ok. Mas era muito mais o meu pai. E aí, quando eu entrei na faculdade, que eu ainda tava... ainda por muita influência, eu acompanhava muita gente do meio neopentecostal, Mas etc. desculpa, quando você entrou, você já era convertido na faculdade? Na faculdade já. Tá. A minha conversão foi com 18. Com 17. Pergunta rápida. Foi um processo ou foi da água pro vinho? Foi num dia, cara. Fala sério. Foi num dia. Eu já acompanhava canais cristãos, né? E tem até uma história muito engraçada, assim, que é... A minha história da conversão é muito engraçada, porque eu acompanhava o Luca Martini na época, que é pentecostalzão. Inclusive, queremos chamá-lo também. Ele é muito legal. Uhum. E o Luca me inspirava muito, porque eu via nele uma... É o que eu falei, né? Por exemplo, nunca tive contato com pentecostalismo. Certo. Né? Mas através do Luca, que é tipo essa coisa de... Porque ele orava muito por cura pelas pessoas na rua, ele evangelizava, né? Tipo assim, eu achava muito legal aquilo, mesmo me achando super tímido. E era um contato com o cristianismo que eu nunca tinha visto antes. Porque a minha realidade de igreja não era assim. A galera não saía para evangelizar, etc. Então, eu achava legal aquilo do Luca e tal, e eu acompanhava ele e a Roberta Vicente. E a Roberta Vicente foi a pessoa que fez um vídeo chamado... tá até no YouTube esse vídeo. Chama Salva de Quê? Ela explica um pouco sobre salvação, porque a Roberta veio de um contexto católico, em que ela ouvia sobre as pessoas falando sobre salvação, e ela falava, mas eu preciso ser salva do quê? Do que Deus precisa me salvar? Então ela começa a discorrer nesse vídeo sobre por que ela precisava ser salva. Porque as pessoas falam, você precisa ser salva e tal. E ela, mas salva do quê? Tipo, eu tô de boa aqui, sabe? E aí ela começa a explicar, e até esse momento do vídeo eu falei, nossa, que interessante, eu nunca tinha ouvido isso, porque eu nunca tinha pensado do que eu precisava ser salvo também naquele dia.
E aí tem um momento do vídeo, que é mais pro final, assim, que ela pega a Bíblia dela e ela abre em Isaías 53. E no momento em Profecia do que ela... Messias. exatamente, Jesus purinho aquilo ali. Uhum. E aí ela abre em Isaías 53 e ela lê, cara. Sem brincadeira, assim, tipo, ela acabou de dar a explicação dela, ela pega a Bíblia, ela abre em Isaías 53, ela começa a ler, e na medida em que ela lê Isaías 53, eu começo a sentir um negócio super estranho dentro de mim, assim, e aí eu sou tomado por uma consciência muito profunda de quem é Jesus, do que Jesus fez por mim, e eu começo a, tipo, chorar, assim, muito, 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 muito. Isso no banho, pelado. Por quê? Porque eu tinha o celular que eu deixava na frente e ficava vendo coisas do YouTube. Às vezes eu colocava música, só que o vídeo dela naquele dia apareceu pra mim como recomendado. Putz, cara, obrigado E por me aí, contar essa tipo, parte. não, e é ruim, porque quando você fala essa palavra, as pessoas imaginam, né? Então me perdoem. Mas, mas é porque é engraçado, porque, Sim, mano, sim. tipo, caraca, eu converti pelado. É muito estranho, né? É muito Nossa, esquisito. essa vai ser corte. Beleza. Mas. E tipo. Mas assim, foi muito interessante porque eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia nem terminar de ouvir o vídeo dela. Eu chorava, chorava. Quando ela terminou de ler, eu já tava chorando muito. E eu saí do banho, tipo, com a toalha enrolada, tava meu pai em casa. E eu saí, tipo, meu Deus, pai, eu entendi, sabe? Tinha sido uma coisa tão profunda pra mim, assim, e foi a partir da leitura das escrituras, sabe? Então, a partir daquele momento, que foi um dia muito especial pra mim, até hoje é muito difícil eu ler Isaías 53 e não chorar, é um texto muito forte pra mim, mexe muito comigo, sabe? Então, foi ali aquele momento de conversão. Foi, tipo, março de 2018, assim, mais ou menos. Eu não lembro, março, abril. Cara, Então, foi uma isso. coisa que... Legal, muito bacana. É interessante você falar isso, porque, assim, tem uma coisa que você disse que eu identifico muito o que acontece hoje em dia, cara. Muito mesmo. Muitas pessoas, e eu não tô dizendo só quem é de fora da igreja, tô falando de gente que tá dentro da igreja, dentro do Uhum. contexto cristão, não sabem nem por que que Jesus morreu por elas. Então É acontece verdade. exatamente isso que você falou. Ah, mas Sim. por que que eu tenho que ser salvo? Eu conheço pessoas da minha família. Acho que não vai ter problema você estar aqui. A minha mãe é uma dessas pessoas que esses dias ela veio perguntar pra mim. A minha mãe, se diz, até recentemente, até ontem pelo menos, né, mãe? Agnóstica, né? Uhum. Então, sabe aquela galera... Vamos entrar nisso um pouco agora. Eu vi que você gosta de dar uma filosofada, eu também adoro fazer isso. É aquela galera da energia. É a galera Aham. que... existe um criador, tá, mas não é o Sim. Deus da Bíblia, tal, de acordo com a visão dessas pessoas, né? Sim. Então, a galera da energia. A galera que é uma energia que rege o mundo, mas é uma energia impessoal, que não tá nem aí, nem Isso. pra mim, nem pra Sim, você, sim, nem pra sim. ninguém que tá aqui, entendeu? Essa galera aí. Então... E aí fica, né? Pô, mas por quê? Eu tenho que ser salvo do quê? Né? Uma parada meio teísta, assim, de Deus criou a gente e tá, estamos vivendo aí. É uma parada meio tipo Aristóteles, né? Aquela primeira força motora que Teísmo rege o aberto, né, mundo. cara? Boa, Deus deu exatamente. liga no brinquedo e o brinquedo tá rolando e É. Deus não tá nem aí, entendeu? E aí, muitas pessoas não entendem, cara, duas coisas. Primeiro, a maioria dessas pessoas que são céticas nesse ponto nunca pararam pra ler a Bíblia. E aí já pode vir com um viés meio preconceituoso do seguinte, às vezes não é nem preconceituoso, mas às vezes a pessoa vê alguns cristãos, muitas aspas aqui, e fala, cara, pra que que eu vou querer seguir isso? Pra que que eu vou querer ser assim? Pra que que eu vou querer... O que essa pessoa professa, o que essa pessoa testemunha, não é algo que eu quero na minha vida. Então eu já sei que Bíblia não presta pra mim e tal. Então essas pessoas não vão nem atrás de Bíblia, não vão nem ler Bíblia. E, cara, Bíblia tem um monte de coisa. Bíblia tem poesia, Bíblia tem histórias narrativas e tal. E eu não tô falando só no intuito de uma literatura bacana. Não, vai muito além da literatura. Tem um poder aquilo ali. Sim. Tem uma coisa que o Rodrigo Silva fala, eu sei. Rodrigo Silva é adventista, não sei o quê. Mas eu gosto muito do Rodrigo Silva. Tá? Eu gosto bastante do Rodrigo Silva. Tem uma coisa que ele fala que é o seguinte, cara, bota, sei lá, o Diário de Anne Frank num presídio. Vai ter uma galera que vai ler e tal. Agora, põe uma Bíblia. Põe uma Bíblia. Qual dos dois livros vai ter uma chance maior de tocar as pessoas? A Bíblia. Sem sombra de dúvidas. Então, aquilo ali tem um poder. Aquele livro tem um poder. Não é à toa que foi o livro mais perseguido na história da humanidade. Não é à toa que diversas pessoas usam a Bíblia pra guerra, né? Usando um contexto político e tudo mais. Então, cara, uma coisa que eu vejo que acontece muito com a gente. Eu não tô falando a gente, eu e você, obviamente. Tô falando no contexto cristão, no contexto religioso. A gente não... Muitas vezes falta pregar Cristo. Uhum. Falta pregar cruz. Falta pregar a palavra de Deus, sabe? Essas pessoas têm que entender por que a pessoa tem que ser salva. E aí, eu vou te pedir um favor, cara. Você vai fazer isso aqui agora. Eu vou pedir pra você explicar para as pessoas por que que Jesus morreu por elas, tá? Porque, se Deus quiser, cara, vai ter pessoas aqui que vão estar ouvindo o nosso podcast que são de fora desse contexto.
Então eu queria aproveitar para a gente poder puxar esse gancho, JP. A gente explicar para as pessoas por que Cristo morreu por elas, por que todos nós o que a gente merece, na verdade, é o lago de fogo e o inferno, e por que Cristo morreu por elas, cara. Então, por que eu e você a gente foi lavado pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo, e por que a gente precisa disso, cara? Cara, o Evangelho, ele conta pra nós, é uma história, né? É interessante isso, porque assim, a gente tende a falar, o Evangelho é uma boa notícia, é isso que significa. Sim, de fato. Mas essa boa notícia que a gente dá, ela é antecedida por uma má notícia, né? Que é a realidade das nossas limitações humanas, que a gente vai chamar em partes da criação. A criação já é limitada dentro de si, mas eu estou falando de uma outra limitação, que é aquela limitação do quero ser bom. Eu estava vendo ontem um podcast com o Shawn Mendes, né? Eu gosto de ouvir ele falar assim, O cantor? o cantor. E ele cresceu num contexto assim, sendo ateísta. E ele estava entrando em contato com espiritualidade e tal, e ele falou que ele tem esse problema de conseguir ser uma boa pessoa. Ele falou assim, cara, eu quero ser uma boa pessoa, eu tenho um medo terrível de ser uma má pessoa, e eu não... Eu sei que tem maldade em mim. Ele até falou, tipo, que eu sei que tem escuridão em mim, assim como tem escuridão em todo mundo. Foi essa palavra que ele usou, né? Darkness. Então eu acredito que se a gente olhar bem para nós, a gente vai conseguir enxergar esse problema. Tem alguma coisa de errada, né, comigo. Eu tento fazer coisas certas, eu não consigo suceder em fazer essas coisas certas o tempo todo. Às vezes eu até consigo, mas eu não consigo sempre. Eu acho que esse é um grande desafio que até as pessoas de desenvolvimento pessoal falam muito. Nossa, a gente precisa se superar, né? Você vê que você está melhor do que Os ontem e coaches. tal, os coaches. E realmente, assim, as pessoas têm uma certa percepção das limitações delas no sentido moral da coisa. Tipo, eu não consigo ser uma boa pessoa. Só que o ponto é que o evangelho, ele diz assim, realmente, cara, tu não consegue fazer nada de bom. Isso já é uma coisa que a gente se identifica. Então, eu tô querendo dizer isso porque, filosoficamente falando, se você olhar para a realidade, você se vê com limitações em ser uma boa pessoa, como você deveria. E aí as pessoas, às vezes, elas vão se dar desculpas para dizer que elas são de fato boas, né? Então, tipo assim, não, mas eu sou uma boa pessoa. Eu Tipo não assim, eu matei não sou... ninguém, nunca Exato. menti, tá? É, exa Já é uma mentira isso. não, exatamente. Não, mentir todo mundo vai. É muito difícil uma pessoa que fala que nunca mentiu. Aí eu acho que eu nunca vi isso. Eu já conheci, já. 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 Enfim. A pessoa falou assim, eu nunca menti. Omiti, já omiti. Agora, mentir, É, nunca menti. é. Eu acho isso impossível, É, pra ser parece. sincero. Eu também. Mas, o ponto é assim. A gente, de fato, olha para alguns pecados, e aí vamos usar aqui o termo bíblico teológico mesmo, né? A gente olha para algumas coisas erradas, para alguns pecados, e a gente fala, pô, matar uma pessoa é uma coisa terrível, cara. Eu sou um pagador de imposto. E esse é um grande problema, né? Essa percepção de que eu tenho maldade, mas essa maldade não é tão má assim, né? Se eu comparar com outra pessoa, essa pessoa é pior do que eu. Eu não sou tão A ruim gente, assim, né? E aí, isso é um exercício que exige muita maturidade. E eu acredito que é só o Espírito Santo que consegue fazer isso verdadeiramente com uma pessoa. É você olhar pra você e falar: eu sou muito pior do que as pessoas imaginam. Essa coisa de você olhar pra dentro de você assim mesmo, que esse exercício é só mesmo mediante a iluminação do Espírito Santo na gente, que é: caraca, eu sou podre, mano. Tipo assim, eu sou muito mal. Eu tenho muita maldade em mim, assim. Tipo, aquilo que eu achava que havia de mal em mim é muito pior. Acho que essa é uma percepção que o cristão de verdade, que passa pela conversão, ele tem. Ele tinha uma certa percepção da maldade que ele tem, mas quando ele converte, é uma percepção muito maior. É tipo, caraca, essa pessoa fez isso, eu seria capaz de fazer pior. Se não fosse a graça de Deus. Se não fosse o Senhor assim me impedindo pela graça dele, pela misericórdia dele com a minha vida, eu teria feito pior. E aí você olha, e isso o cristianismo fala disso. Isso tem muita lógica, isso tem muito sentido. Só que o problema é a gente não consegue chegar na perfeição. Você tem uma coisa que quase todo brasileiro vai falar, eu não sou uma pessoa perfeita. Ela vai concordar nisso. Perfeito? Aí alguns vão falar, só Deus. E aí, de fato, Jesus é Deus. E é esse o ponto. Jesus é o único homem perfeito
que no lugar de permanecer no céu, ao invés, né, de permanecer no céu pelo resto da eternidade e nos condenar para todo sempre por aquilo que nós merecemos, porque se a gente olha para nossa maldade, a gente sabe, poxa, o padrão do céu é perfeição. Eu não sou perfeito. E só pra deixar claro, quem mentiu ou quem cometeu qualquer pecado, qualquer coisa ruim, já não é perfeito, tá? Que algumas pessoas não entendem isso. É, Quem cometeu uma coisinha só, exato. gente, mentira, pode ser o que for, porque pra gente existe pecadinho e pecadão, né? Cometeu exato. uma coisinha só, já não é perfeito. Então já, inferno já. Exato. Esse é o ponto, né? As pessoas, elas têm tão pouca percepção do pecado, e é por isso que eu falo, cara, a pessoa, quando ela, é só na conversão que você percebe o tamanho do pecado. É só na conversão que você fala, poxa, eu achava que era uma mentirinha. Por que Deus vai me enviar pelo inferno? Porque é uma mentirinha. Mas se eu tivesse noção da santidade de Deus, do quão perfeito Deus é, eu teria noção do quanto isso é ruim, quanto isso realmente é algo pesado, é um negócio que não dá, cara. É destrutivo, é mal, é muito podre mesmo, sabe? Isso é o pecado em nós. E essa realidade a gente só tem, de fato, com a iluminação do Espírito Santo. Então, a partir desse entendimento de que, pô, eu não sou perfeito, eu não vou ser perfeito nessa vida. Eu não vou chegar nesse nível aqui. Não tem como. Eu me deparo com sucessivas tentativas de ser bom e eu me encontro na limitação de fazer o mal. Essa é a ideia de Paulo em Romanos 7, antes da conversão dele. Caraca, eu quero fazer aquilo que é bom, mas eu não consigo. O que eu quero fazer de bom eu não faço. O que eu sei que é mal e eu não quero fazer, isso eu faço. Essa sensação de impotência diante de si mesmo. Eu não consigo ser bom como eu queria. Essa é a realidade do evangelho, que aponta para nós e diz, olha, de fato, você não pode ir para o céu assim. Você não é bom o suficiente para ir para o céu. Ninguém é bom o suficiente para ir para o céu. E aí o ponto é, quem vai para o céu então? Vai para o céu todos aqueles que, por intermédio de Jesus, por intermédio da ação da graça de Deus no nosso coração, creem em Jesus. Não só como Salvador, mas em primeiro lugar como Senhor. Porque Jesus só pode ser Salvador se ele for em primeiro lugar Senhor. A condição de ser Salvador, as duas coisas não se excluem. Jesus não poderia ser Salvador se ele em primeiro lugar não fosse Senhor. Então, o Evangelho ele conta para nós que houve um único homem perfeito, que é Deus encarnado, é 100% homem, é 100% Deus. Ele rasgou o tecido da história. Ele viveu, ele morreu a nossa morte no madeiro. Ele recebeu sobre si a ira de Deus que estava posta sobre nós, os eleitos, para que a gente tenha vida. E a vida não é só tipo uma boa vida, nos termos assim, uma vida bonita, olha como Deus é bom, porque a vida do crente de fato é se deleitar em Deus, mas é vida eterna. É de fato ser tirado da ira de Deus, debaixo da ira de Deus e ser colocado numa posição de justiça diante de Deus. Por intermédio dele, do sacrifício dele. Não tem a ver com o que a gente faz. Jesus foi esse homem perfeito que me substituiu diante de Deus, sendo ele o próprio Deus, recebendo a ira dele mesmo para que eu tivesse vida, para que eu fosse resgatado dessa realidade do inferno, da condenação, e fosse justificado diante de Deus. Eu me tornasse, de fato, alguém que agora está em paz com Deus, que não está mais debaixo dessa ira. Porque a Bíblia fala que todos aqueles que não estão em Cristo estão debaixo da ira de Deus. Então Jesus recebe a ira no meu lugar. Aquilo que eu merecia, sobre ele, tá sobre ele, no madeiro. E se eu creio nisso, de todo o meu coração, de toda a minha alma, se eu creio que ele é meu Senhor e meu Salvador, se eu creio que ele é meu Senhor e meu Salvador e que ele fez isso por mim, eu sou salvo. Não é porque eu sou bom o suficiente e eu faço coisas boas. E aí Deus, ele olha para o meu esforço, para o quanto eu paguei de imposto. Deus olha para o quanto eu fui um bom aluno. Deus olha para o quanto meu currículo moral... tá excelente meu currículo moral, Deus. Nem bêbado eu fico. Eu não sou essa pessoa trilouca que mata... Não, eu sou...
currículo moral para Deus não importa. Falhou em um ponto da lei, falhou em todos. Já não é padrão. A Bíblia fala que os homens não alcançaram o padrão da glória de Deus. É sobre isso que a Bíblia está falando. A gente não é bom o suficiente para estar no céu. Então, nós precisamos de um mediador para estar lá. Quando Deus olha para os salvos, ele olha para Cristo. Deus não olha para mim mais, ele vê Cristo em mim, porque Cristo recebe aquilo que eu merecia. Cristo é perfeito. Então eu entro por causa dele, porque quando Deus olha para mim, ele vê Cristo, ele não vê mais o João. Amém. E isso é o evangelho, cara. Nenhuma religião tem isso. Nenhuma. Pode procurar. Hinduísmo, pode procurar. Cara, todas as religiões, elas colocam o mérito de algum tipo de redenção, de salvação, de sentido à vida no humano. É naquilo que o homem faz. É no quanto você consegue meditar o suficiente para limpar os maus pensamentos. É no quanto você consegue fazer boas ações suficientes para evoluir para um próximo estágio. O cristianismo é a única religião que não coloca sobre o homem o peso da salvação. Ela coloca sobre Deus. Única e exclusivamente sobre Deus. E é esse Deus que, sem precisar fazer isso, sofre no meu lugar. Recebe a ira dele mesmo, que é uma coisa absurda, em alguém que não merecia absolutamente nada, para que apenas aqueles que crescem. E você fala, mano, crer, mano. Tipo, é isso, é crer, tipo... É isso, cara. Porque a gente, às vezes, até, né... Ou muita galera falando assim, não, mas se você pecar... E eu entendo, cara, o que as pessoas estão querendo dizer. Não, mas a pessoa pode muito bem dizer, eu acredito em Jesus, né? Mas crer é muito mais forte do que acreditar que ele fez isso. Exatamente. Crer é ter uma confiança interna, extrema, de que aquilo é verdade. É por isso que eu falei. Eu falei que a minha consciência foi profundamente afetada pelo fato de... Mano, ele fez isso. É uma realidade mais real do que o ar que eu respiro, do que a pele nos meus ossos. É mais próximo do que isso no meu coração. É uma verdade muito, muito profunda que, né, não é mero intelectualismo. E não é nem mero emocionalismo, porque não foi o fato de eu ter chorado. Não foi o fato de eu ter entendido, simplesmente. Foi o fato de o próprio Deus ter alcançado meu coração. Amém. E isso, tipo... Isso perpassa questões intelectuais, questões emocionais também. Porque é óbvio que o evangelho também mexe com a gente nesses sentidos. Amém, cara. Mas isso é evangelho, isso é evangelho. Isso, assim, cara, é lindo isso. Isso é constrangedor. Porque o crente não é aquele que se acha melhor, né? É pelo contrário. O cristão, ele se vê como alguém que... Como assim, cara? Como assim Deus me salvou? Eu sou tão sujo, eu sou tão mal. Eu penso coisas tão horríveis das pessoas. Eu sou capaz de fazer coisas tão terríveis. E ele escolheu me salvar se eu crer nele. É óbvio que a partir dessa realidade de conversão, a gente muda as nossas atitudes. É impossível que alguém que tenha vindo a Cristo não mude as atitudes. Então, a parte do arrependimento, quando Jesus fala arrependam-se e creiam, é óbvio, né, que esse é o passo para todos nós. A gente precisa se arrepender. A gente precisa ter uma mudança de mentalidade com relação ao pecado. Virar 180 graus. A gente estava em direção ao caminho de morte, à vida que seguia o nosso próprio coração, os nossos próprios desejos, e agora a gente se volta para Deus. A gente olha para Ele e fala, não há vida melhor vivida do que a vida para Cristo. Não há vida melhor vivida do que a vida aos pés de Deus. A vida em que eu me rendo de coração, de corpo, de alma, para aquele que é soberano sobre todas as coisas. E a gente experimenta um prazer, uma alegria no Evangelho. É essa alegria, a alegria da salvação que a gente fala, né? É muito bom ter a certeza de que depois dessa vida, eu ainda tenho vida. Amém. Eu estarei mais vivo do que eu estou agora, inclusive. Amém. Porque isso... Cristo vive em mim. Amém. Cara, aqui é só uma degustação, né? Na verdade, a gente recebeu o maior presente que podia ter recebido de graça, né, velho? Que é a vida eterna. Mas, bom, legal. Acho que melhor explicação que essa que você deu é impossível, né? Menino fala bonito, né? Rapaz, menino fala bonito. Beleza. Bom, cara, como eu sei que a tua agenda hoje tá um pouco pra variar, né?
bem movimentada, eu vou encaminhar aqui pra minha parte final. Claro. E aí eu não sei quantas a gente tem, acho que tem algumas perguntas, tá? Algumas Tá, perguntas ótimo. da galera, eu passo para as perguntas da galera e a gente encerra, tá? Último ponto que eu queria falar com você é assim, e aí já é até pra você trazer um pouco mais de contexto da tua vida recente, tá? Claro, claro. Queria que você contasse um pouco de como é que começou aí o Clube Cristão, né, que você fundou e tudo mais. E entrando nesse bojo aí já do Clube Cristão também, eu queria que você contasse, eu queria que você trouxesse também uma palavra, cara, pra galera, pros jovens, pra galera da nossa idade, tá? E aí, entrando nas dificuldades que a gente tem hoje em dia, né? E aí diversos temas, né? Masturbação, pornografia, o contato que a gente tem também com o secularismo de hoje, Uhum. música, uma série de coisas, tá? Inclusive, eu queria fazer um pequeno, trazer uma pequena história, né? Eu conheci o JP na conferência Impacto, né? Que foi quanto tempo atrás, gente? 2 semanas? Nossa, eu tô super bem, né? Você deve escutar de você. Um mês, irmão. Você tá bem? Sabe que dia é hoje? Só faltou falar isso. Mas então, ok, um mês mais ou menos. E, cara, lá o JP deu uma palestra lá, foi bem bacana, o preletor. E eu lembro, né, de você lá fazendo a palestra e eu chegando e falando assim, falta 10 minutos. E eu lembro da Nossa. reação dele que foi tipo assim, né? Não, tá bom, falta 10 minutos. Falta 10 minutos e aí na frente de Foi todo tipo mundo. Não foi desesperador. demais. Aí eu já. Galera, acho que ele precisa de mais tempo. Eu falando com os coordenadores e tal, enfim. Foi muito bacana e foi uma palestra que, cara, acho que tocou em muitas pessoas. Por isso que um dos temas que eu queria que você trouxesse hoje é justamente esse. Então, aproveitar, né, que você tem bastante esse contato. O Clube Cristão também, que fala muito com jovens através da teologia reformada. Então, que você trouxesse um pouco isso, tá bom? E agora um tema um pouco voltado pra galera da nossa idade, cara. Cara, o clube ele surgiu junto E conta junto um pouco de da plataforma também. Tá, tá. Ele surgiu. Eu tinha. Foi assim: cada um tinha uma ideia separada, né? Eu e o meu amigo Fernando, de Goiânia, a gente se juntou pra fazer isso de fato. O Fernando tinha a parte técnica, eu tinha o conteúdo e as pessoas pra trazer. E a gente criou o clube como essa plataforma mesmo de ensino cristão, tanto sobre questões básicas da fé, mas sobre os principais conflitos que todo jovem cristão passa, né? Então a gente fala lá sobre pornografia, sobre masturbação. Eu tenho um curso lá só sobre isso, que é o Resgate. Também tenho Identidade, Sexo e Gênero, que é sobre sexualidade, é um tema super importante também. É um dos cursos que eu já tinha antes do clube, esse inclusive. E é um curso que a gente já passou de 3 mil alunos já, esse Caramba. daí, porque é um dos assuntos que mais procuravam no meu Instagram, porque Caramba. a gente tinha muito pouco conteúdo sobre isso na Mas, internet. cara, como que começou isso pra você? Como que você. Ah, sei lá, você tava lá e beleza. Aí rolou aquela tua conversão lá, tomando banho, beleza. E aí, como que veio depois disso? A questão da Essa. produção de conteúdo Isso. foi Começou com. a fazer aula? Como é que foi isso, Não, cara? então, foi as pessoas me falavam. Eu Tipo, nunca. tu leva Cara, jeito, JP? Vai atrás. é isso. Eu nunca. Cara, eu nunca. Eu sou muito pessimista, assim, com a vida. É verdade, é verdade. Eu O tendo cara tem a a. salvação eterna e é Não, pessimista não, ainda. não, não, mas com relação tipo, questões, assim, de profissionais, Sim, estudos, sim. etc. Eu acho que eu sempre fui muito pessimista, assim, tipo, de olhar, não vai dar certo, eu não sou bom pra isso e tal, muito por um perfeccionismo meu também, eu sou muito perfeccionista, infelizmente. Isso me travou muito já, de tipo, nossa, eu preciso fazer perfeito, senão, se eu não for o cara com a melhor oratória, eu não vou fazer nunca, entendeu? Então era mais ou menos nesse sentido. E as pessoas me encorajavam muito. E aí teve um dia que eu tava tão cansado das pessoas falarem, olha, você precisa falar de Jesus, você precisa falar de Jesus. E eu já produzia um conteúdo no TikTok, não era tipo... eu tinha uns seguidores já, uns 200 mil seguidores. Mas eu não fazia... Eu fazia vídeo tipo de comédia sem eu falar, entendeu? Vocês viram isso, gente? Eu comecei, tinha uns 200 mil, a gente não tem nem 1.000 ainda. Entenderam essa, né? Mas Beleza. aqui no TikTok é mais fácil, né? Também tem Então esse tá ponto. bom. Só que, tipo, quando, quando eu tava com isso, eu não queria falar de Jesus assim, porque eu não queria trabalhar com a internet, nem fazer nada na internet. Então, eu também não queria falar de Jesus nesse meio tempo em que eu tava de cursinho, porque eu tinha saído da USP de engenharia, eu tava fazendo cursinho para entrar na USP de novo em algum outro curso, porque eu tinha desistido de engenharia. Eu já estava me entendendo mais na área de humanas, de pessoas, etc. Mas isso só chegou de fato a acontecer quando eu saí, quando acabou meados da pandemia ali, que eu fui entender que era um chamado para teologia mesmo, para o ensino da igreja.
E aí foi nesse momento, em 2020, que depois de muitas pessoas me falarem, eu tava muito incomodado com isso. Eu falei, caraca, eu preciso falar de Jesus. Eu tenho uma plataforma realmente de 200 mil pessoas e eu não falo sobre Jesus para elas. E eu estudo teologia por fora, mas eu não tenho essa... Porque eu achava que eu não sabia falar. Eu achava que eu sabia escrever sobre cristianismo, mas eu não achava que eu sabia falar. Então, as pessoas, para mim, as pessoas não iam se interessar pelo que eu falava, elas não iam gostar, porque eu não me achava interessante. E para ser sincero, eu ainda não me acho interessante o suficiente, tipo, para ser convidado por um podcast como esse. Se as pessoas acharem interessante, é verdade. Assim, eu tô sendo muito sincero aqui. Eu não me acho tão interessante assim. Eu vejo que tudo que eu produzi, que as pessoas gostaram, foi de verdade fruto da graça de Deus, porque eu não me acho legal assim. Tipo, as pessoas às vezes gostam do meu conteúdo, do que eu falo, e eu não entendo isso às vezes. Mas enfim, isso não é psicólogo aqui. É tipo assim, vai começar uma terapia, né? Mas Não, enfim. JP, você é legal, Não é pra me bajularem, não. Mas é de fato, eu sempre me vi, meus pais sabem muito disso, né? Então eu não acreditava que nada falando sobre Jesus ia dar certo, porque eu achava que ninguém ia querer ouvir. Certo. Tanto que os meus primeiros vídeos foram muito flopados falando sobre isso mesmo. Eu tentava fazer texto, porque eu falava, não, texto é melhor, eu não vou fazer nada falando e tal. Eu tentava mesclar comédia pra falar. Até que chegou um dia em que, numa oração, e aí meu lado pentecostal, que nunca fui pentecostal, mas tipo, nunca, nem de igreja pentecostal, mas pegou em mim e cara, eu ouvi Deus falando comigo, assim, numa oração. E Deus falou claramente pra mim que ele ia me usar pra pregar o evangelho. Ele falou isso, assim. Tipo, eu me lembro de uma voz na minha cabeça. É uma voz muito mansa, assim, muito. E eu falei, cara, que esquisito. Eu acho que eu tô alucinando, né? Tipo assim, como bem bom cético que eu sempre tendi a ser, né? Tipo, com coisas sobrenaturais, assim, eu ficava. E eu falei, mas será que isso é Deus? Porque tava muito incomodado. Eu falei, nossa, foi muito real, mano. Tipo, se isso não foi Deus, assim, é. E aí eu acabei falando, olha, se isso for Deus, eu vou fazer um vídeo. E aí, enfim, vai rolar alguma coisa. Se não for Deus, aí beleza, só foi um surto da minha cabeça. E aí eu fiquei a madrugada inteira fazendo um script para um vídeo. Eu falei, tá, se Deus quer que eu pregue, se Ele quer que eu fale para as pessoas, Ele não quer que eu escreva, Ele não quer que eu faça vídeo de comédia, Ele quer que eu fale do Evangelho, então eu vou falar do Evangelho. E aí eu abri no livro de Jó que eu tava lendo, eu estudei um pouco sobre isso, fiz um vídeo, cara. E eu postei esse vídeo. Nossa, meu Deus, a minha dicção tá horrível naquele vídeo. Tanto que eu fiz aquele vídeo 2 vezes, porque a primeira tinha ficado horrorosa e a segunda ficou um pouco menos horroroso. E aí, tipo, eu falei assim, não, vou deixar esse vídeo guardado, vou postar no horário que seja mais de pico para as pessoas. Eu tinha muitas coisas de engajamento. Hoje eu não tenho mais, hoje eu posto, tipo, coisa 5 da manhã. E aí eu postei, cara, só que era uma sexta-feira. Eu tinha gravado o vídeo numa quinta, na sexta eu ia postar. E aí chegou sexta de manhã, eu tava indo pra casa de uma ex-namorada minha, e de novo essa voz me falou, cara, foi na mesma semana, assim. Eu ouvi essa voz de novo falando, tipo assim, posta o vídeo, porque tem um amigo seu que precisa ouvir isso. E era mensagem de Jó, tipo, livro de Jó, mano, sobre sofrimento, assim, tipo, real, assim, confia em Deus apesar das circunstâncias e tal, enfim. Você nem sempre vai ter respostas, Sim. mas confiar em Deus é a melhor das respostas, né, por assim dizer. E aí eu fiz esse vídeo, e aí eu fiquei com essa voz, mano, eu falei, não, mas pera, será que é Deus? E aí eu fiquei de novo nesse meu ceticismo, né, brigando com a minha cabeça ali, e falei, não, vou postar. Eu demorei 40 minutos, era 7 da manhã, eu postei 7h40. 7h43, vem uma notificação do TikTok, e aí um amigo meu comenta, caraca, como eu precisava ouvir como eu precisava ouvir isso. Eu falei, mano, que bizarro, velho. Tipo assim, 3 minutos depois que eu posto, o cara. Já manda o E comentário. era exatamente o que a voz tinha falado pra mim, mano. Literalmente a mesma Caramba, tinha frase. citado até quem era o cara, quem era o amigo. Tinha citado. Não, eu não sabia quem era. Não sabia tá. quem era. Mas, tipo, era um amigo meu. Tipo, tem uma pessoa. Era uma coisa assim, uma pessoa, um amigo que precisa ouvir isso. Eu falei, mano, 7h43, velho. Tá bom, foi Deus. Obrigado, Deus. Que bom que eu te obedeci e tal. E aí eu fui pro ônibus, fui pra casa da minha namorada. Quando deu, tipo, meio-dia que eu tava lá, meu celular tava, tipo, travando de notificação, assim. O vídeo tinha viralizado. E ele pegou 2.100.000 visualizações, cara. Louco. É o meu vídeo mais visto hoje de palavra, assim, de que eu dou uma palavra no TikTok. Foi o meu primeiro. Então, naquele momento, eu falei assim, mano,
Mano, isso é muito Deus, velho. Tipo assim, eu entendi que Deus, ele tinha abençoado aquele vídeo, né? Tipo, pra alcançar muitas pessoas. É um vídeo que até hoje eu gosto da mensagem dele, cara. É muito bíblico aquilo, sabe? E alcançou muito as pessoas, Tem tal. O só no cara foi... TikTok, só? eu postei no Instagram também, mas faz muito tempo, porque foi em 2020, Ah, né? senão eu ia pedir pra ele botar um trecho, mas tá bom, então... E é um vídeo de 1 minuto, é 50 segundos eu acho que ele tem. Então, tipo assim, cara, foi muito bizarro, assim, porque a partir desse vídeo eu tomei muita coragem pra continuar fazendo. Eu entendi como um incentivo de Deus pra Tá. mim. Pode ser que esteja mistificando, mas eu entendi dessa maneira e eu continuei postando. E todos os vídeos começaram a alcançar muita gente, a chegar em muitas pessoas. E aí de 200 mil eu fui pra 1 milhão em questão de 6 meses, assim. Foi tipo muita gente. Aí eu me encontrei nisso. Aí eu falei, caraca, agora é teologia. Eu preciso fazer teologia, porque eu tinha muito medo de falar besteira. De novo, né? Essa coisa dos estudos. Eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com essa parte de estudos. Então eu falei, não, eu preciso fazer teologia para que eu ensine certo, porque eu não posso sair falando qualquer coisa. Eu tenho muita gente me acompanhando. Então eu tinha um medo do que as pessoas, tipo, de ensinar algo errado, porque Veio a um Bíblia senso fala. de responsabilidade, né? Porque a Bíblia fala disso, que a gente vai ser mais cobrado. Quem ensina vai ser mais cobrado por Sim. Deus. Então, tipo, eu tinha medo mesmo, assim, tipo, meu Deus, eu não posso ensinar errado e tal. Eu não posso desonrar Deus dessa maneira, porque se eu ensinar algo errado e e for uma pedra de tropeço, eu ficava pensando assim sempre. Então, era até um negócio meio vamos fazer um psicólogo aí, sabe, Gil? Porque era muito forte, mas foi bom pra mim, cara. Foi bom porque me freou de fazer muita besteira, de falar muita coisa que era só da minha cabeça. E continuei. Aí, em 2021, surgiu o tema de sexualidade nas caixinhas do Instagram. Tá. Eu comecei a falar, fui cancelado por falar muita coisa rasa e, tipo, meio militantezinha também, que aí É mesmo, saiu... cara? eu era um pouco militantezinho contra a comunidade LGBT. Não contra, assim, cara, eu não era... Eu não, não, mas eu falava assim, eu não apoio a Caramba. comunidade LGBT, eu já cheguei a falar isso, entendeu? Entendi. Tipo, e aí a galera Caramba. caía em cima de mim, Olha, entendeu? essa parte eu não sabia, hein, guys? Eu Vocês sabiam não... dessa? tem no Twitter até hoje, se vocês precisarem JP mais. E aí, tipo assim, um pastor, um líder meu, inclusive quando eu tava numa igreja neopentecostal, foi muito importante pra mim, o Denis, né? Ele falou pra mim, cara, é, você precisa estudar sobre isso. Se é sobre isso que você quer falar para as pessoas, você não pode falar qualquer coisa, precisa estudar. E aí ele me indicou o perfil do Davi Hiker, que era desconhecidíssimo na época. Eu comprei o curso do Davi junto com esse meu líder, e a gente fez. E eu falei, mano, eu sou horrível para falar de sexualidade, eu não sei nada de sexualidade. Que eu vi que o Davi sabia muito, eu anotei todo o curso do Davi, tipo, comecei a estudar mais, ver as indicações do Davi e tal. Falei, mano, se a galera tá pedindo para falar sobre isso, eu preciso estudar, e aí eu estudei, e aí depois de uns 8 meses eu comecei a falar sobre isso, porque eu me senti mais preparado para falar de sexualidade. E aí foi quando meu perfil no Instagram começou a viralizar muito. Que foi quando eu fiz amizade com o Nicolas Ferreira. Aí o Nicolas começou a divulgar meu trabalho lá no Instagram. E foi através muito do Nicolas assim meu Instagram cresceu, porque o Nicolas ele me via como eu fui em várias palestras do Nicolas quando ele fazia O sobre o cristão Nicolas, e a política. o O deputado. deputado, o deputado. E ele, no meio da palestra, eu ficava super constrangido. Ele falava, o JP aqui ele fala de sexualidade. Eu já tive muitas oportunidades de palestrar em igrejas por causa do Nicolas. Uhum. Então, eu sou muito grato a ele, assim, porque muito do que eu tenho hoje eu devo a ele, assim, né? Uhum. Pelo apoio, pela ajuda dele e tal. E desde então, assim, eu continuei no Instagram. Mas hoje eu dei uma parada de falar de sexualidade. Assim, pra galera que me acompanha mais hoje, eu comecei a me interessar muito pela parte apologética, de filosofia e tal. Eu tô meio que migrando um pouco aos poucos. Eu não deixo de falar sobre sexualidade ainda, né? Ainda falo, ainda sou convidado para palestrar. É um assunto que eu acho muito relevante e necessário. Cara, acho que ainda Mas mais pra nossa faixa etária, Nossa, demais. né? Mas hoje estudando mesmo, falando no sentido formal da coisa, eu tenho lido mais coisas de Aham. filosofia e tal, até porque eu tô fazendo curso sobre isso. Beleza. E o Clube Cristão? Aí, E como... o clube entra nisso para tentar, tipo, suprir essas carências teológicas que muitos jovens tinham, que eu falava, nossa, a galera me segue porque ela se identifica com as coisas que eu também tinha dúvida. E aí eu fui vendo, caraca, eu não sou único, eu não sou o único a ter essas dúvidas, a ter essas questões. Tipo, a Bíblia foi alterada, e que eu falava muito, assim, sobre coisas básicas que eram questionadas na escola, no ensino médio. E a galera, tipo,
quis muito o clube, cara. A gente já passou de 3 mil alunos hoje no clube, porque a gente falou lá já sobre pornografia e masturbação, sobre sexualidade, mas a gente já falou sobre, tipo, coisas muito básicas do cristianismo, tipo, até coisa de salvação a gente já chegou a tratar lá, sobre ministério, vocação. São coisas tão básicas pro jovem que eles não encontravam em outros lugares, e encontraram uma plataforma em que isso tem tudo lá, entendeu? As principais questões jovens tá dentro do Se a clube. gente jogar no, sei lá, no Google, o site aparece aqui. Aparece. Fê, vê se você consegue aí, por favor. É o que? Clube? É oclubecristão.com.br Beleza. /o clube. Beleza. Fê, tenta aí, por favor, tá? Aí você tenta jogar aqui. JP, cara, pelo que eu tô vendo aqui, eu até ia aprofundar algumas outras coisas aqui, mas pelas perguntas da galera, acho que já vai entrar no que eu ia falar mesmo. Então já vou começar com as perguntas Tá, pra gente beleza. já encerrar, tá? Beleza. As perguntas são a última etapa. Beleza. Então eu já vou passar aqui pra algumas. Vamos lá. JP, ficou quanto tempo na CCB? Como foi sua experiência lá? Nossa, que pergunta interessante. Eu fiquei. Eu vi pela cara dele, ele fez assim. Eu não sei quanto tempo. Eu tinha uns 10, 11 anos quando eu tava na CCB. Então foi, tipo, muito tempo, assim. Minha mãe, ela trabalhava numa empresa que tinha muita gente da congregação, então foi por isso que ela foi pra lá. Inclusive, minha mãe se batizou na congregação. E aí, eu acho que foi um ano, cara. Um ano e pouco, assim. Ah, então foi pouco tempo. E eu era muito pequeno. Eu me lembro só de não gostar de ficar do lado dos homens, porque meu pai ainda não era convertido. Ah, Então, tipo, minha mãe não comprava isso pra mim. Minha mãe de véu do outro lado lá, com as mulheres. E eu, tipo, olhava pra minha mãe. Eu era bem apegadão com a minha mãe. Também novo, né? 11 anos e tal. Aí eu ficava olhando pra ela. Ah, meu Deus. E eu não prestava muita atenção no culto nessa época também, né? Em nada. Então, foi uma época, assim, que eu me lembro que eu não era tão fã. Mas acho que como qualquer criança que não gosta muito de prestar atenção no culto. Minha mãe, ela tinha muitas amizades lá. Até hoje ela tem amigas da congregação e tal. E eu nem sei por que a gente também não ficou muito tempo lá. Minha mãe tinha que estar aqui no podcast agora para responder essas coisas. Mas foi um ano, eu acho, mais ou menos, um período. Eu não sei, quando você é criança, você não tem muito essa noção de tempo, sim, assim, sim. mas foi... Beleza. E foi rápido, não era muito... Aqui nós temos, né, então, o Clube Cristão. Olha que legal. Aí se abaixar aí, dá pra abaixar no... Fê. Tá. Beleza. Não, beleza. Ah, não, tranquilo. Aí. Aprenda mais sobre Olha lá, aí, ó, tem como ser igreja, como ser mais constante. A gente tem curso sobre constância lá também. Olha lá, teve uns convidados legais, cara, que apareceram. JP, você vai me passar o contato de todos, tá? Já tô cobrando ao vivo já. Ó, o Jonas já deu aula lá sobre o problema do mal, o Olha Weber que Júnior legal. também. Ah, eu esqueci até de comentar isso. O clube, a gente queria que pessoas mais velhas que eu tenho como referência, elas ajudassem essas pessoas que não conhecem. Ó lá, a gente tem aplicativo no iPhone também, no Android. Inclusive, pode baixar de graça aí. Sabe, eu gosto de falar para as pessoas baixarem porque dá mais vontade de comprar. Então, pode baixar de graça aí no seu celular que você vai ficar com vontade de comprar. Fica à vontade. Cara, e o preço é absurdamente barato, assim, é R$249 para ter acesso por um ano. É muito completo, sabe? Muito completo mesmo. Cara, que legal, hein? Parabéns pelo trabalho. Olha só que bacana. Obrigado, obrigado. E faz quanto tempo que Um ano mudou? um ano e 5 meses. Legal. Fê, sobe um pouquinho, eu quero dar uma xeretada também, aproveitar. Sobe um pouco, sobe. Deixa eu ver. Leandro Peixoto deu aula também. Cara, que legal. Olha que bacana. Aprendendo a orar. A gente tem um curso sobre leitura orante lá dentro, é bem legal. Olha, Que tem uma aula, inclusive, que a Jordana tá junto. bacana. Fê, sobe mais um pouquinho, deixa eu ver um negócio. Sobe mais. Deixa eu ver aqui. Olha que legal. Jonas, Weber. Tava no Impacto também, né? Cara, o Miguel é extraordinário, fala sobre missões. O Miguel tá fazendo mestrado no Martin Busser agora. Que é o que você faz também. Que é o que eu faço também. Legal. E eu fiquei por último, né? Legal, cara. Leandro Bacana. Peixoto. Boa. Muito bom. Vamos lá. Vamos para a próxima, então. Aí, ó. Já ia entrar um pouco no que eu ia falar, cara. Tem a pergunta que é a seguinte. Dicas para enfrentar o vício em pornografia e masturbação. Tá, eu vou ser bem sucinto. Eu respondi algo nos meus stories que acho que vai fazer muito sentido. Talvez as pessoas não tenham escutado isso antes. Só fazer um pequeno adendo. Eu não sei até que ponto você pode falar disso. Mas, cara, nesse ponto em específico, masturbação e pornografia, o público-alvo é majoritariamente masculino? Ou fica Sim. 50-50? Não, no meu caso, eu tenho muito mais mulheres que me seguem que homens, né? Certo.
tipo, um 70% mulher, 30% homem, alguma Tá. coisa assim. Até um pouco mais alto, eu acho. Ok, mas quando o assunto é Mas esse... quando o assunto é pornografia, é muito mais homem. Assim, eu não diria que as mulheres fogem muito dessa estatística, tá? Tá. É engraçado, assim, porque eu me assustei com a quantidade de mulheres que compraram o curso Resgate, quando a gente fazia só o Resgate antes, né? Não era integrado com o clube. Mas a quantidade de pessoas de mulheres que lidavam com pornografia e masturbação era muito maior do que eu imaginava. Mas será que às vezes isso é uma métrica interessante até que ponto? Porque às vezes, será que não tá comprando pro marido, ou sei lá, pro namorado? Mas a gente perguntava, a gente fazia Ah, tá, pesquisa, entendi, entendeu? entendi, ok. Então muitas eram porque tava com esse problema mesmo. É, e os homens, cara, era a maioria, obviamente. E isso que é engraçado, porque era a menor parte do meu público, mas era quem mais comprava, eram Ou homens. seja, ok, justamente é o mais Então era público-alvo. realmente Uhum. os homens sofrem mais. Inclusive, acho que foi um ponto de aproximação legal de homens com o meu perfil. Porque homem, cara, é impressionante, assim. Eu acho que mulher tem uma coisa pra teologia, pra estudo, que apesar de eu ver mais homens, às vezes, estudando teologia, por exemplo, em seminário, estatisticamente falando, a maioria dos homens não é tão interessado assim, pelo que eu vejo no meu perfil. Tá. Então, foi legal, assim, pra ter um ponto de contato com homem, por falar de um problema que é comum a homens, né? Que é a pornografia e a masturbação, mas que mulheres também não fogem, como eu falei. Beleza. Agora, Na né, pergunta, na Lucas. pergunta dele, é, você tem que entender, cara, que no fundo, e eu vou falar de identidade aqui, tá? No fundo, você ainda acredita que a pornografia e a masturbação é compatível com você. Isso é muito sério, cara. Eu acho que esse é um ponto que se você entender isso que eu tô falando, você vai conseguir sair disso, entendeu? Porque qual que é o ponto pra quem vence? Qual que é o ponto pra quem vence? Tipo, pra mim hoje. Eu falo isso, não é tipo me achando melhor, eu sempre falo isso pras pessoas, não é? Eu não me masturbo, não assisto pornografia, por, obviamente, ter me arrependido de fato disso. Eu tive um processo longo, tá? Fiquei 6 anos pra. Realmente, foi em 2020 onde isso acabou na minha vida. Mas, quando acabou, qual foi a minha percepção? De que todas as vezes que eu era tentado, e ainda sou tentado, de vez em quando, a pornografia e a masturbação, elas perdem o sentido. É tipo assim, a minha identidade, ela é tão fundamentalmente firmada na nova criatura que eu sou, que esse comportamento, ele não. Quando eu penso em fazer, eu. Sabe uma coisa que, tipo, nossa, mas isso não faz mais sentido. Eu imagino que para outros pecados, as pessoas às vezes elas consigam entender o que eu tô querendo dizer. Por exemplo, você era uma pessoa que, sei lá, usava cocaína. Vamos colocar um bem forte, assim. E aí você sai das drogas e hoje, tipo, você olha para as drogas e você fala, nossa, mano, nada a ver comigo, sabe? Tipo, no fundo você acredita que aquilo, nossa, não tem nada a ver comigo. Então, hoje as drogas, elas não são compatíveis com você no fundo. Você acredita fundamentalmente nisso. Não é uma coisa só, tipo, porque as pessoas podem confundir. Quando eu falo de acreditar, não tô falando só de você ficar afirmando pra sua cabeça, eu não sou compatível, eu não sou compatível. Não, mano, é acreditar nisso de fato, é crer nisso, entendeu? Igual a gente tava falando da conversão. É um negócio muito profundo em mim. Tipo, pornografia e masturbação, elas. Mano, é um negócio que eu falo, nossa, nada a ver, sabe? Tipo, quando eu penso, ela perde o sentido. Essa é a expressão mesmo, não tem outra coisa pra usar. Então, no fundo, se você ainda continua caindo nisso, é porque lá no fundo, a sua identidade ainda. Você ainda acredita que você tem a ver com isso. Que isso tem a ver com você. Que, tipo, essa prática ela tem a ver com você. Então você faz porque no fundo você acredita que ela tem a ver com você. Que ela não é mais uma coisa incompatível. Que ela ainda tem a ver. Então você faz porque tem a ver. Porque é uma coisa que, ok, é você. Então, isso tem muito a ver com quando o cara ele é muito catastrofista, ele, tipo, ele tá muito tentado, ele tá muito forte, e aí ele. Já, sabe, eu já tô. Vai ser a última vez. Quando ele aceita, sabe, essa coisa de você aceitar, você tá sendo muito tentado, você chega naquele ponto de resistência, você fica tipo. Mas é a última vez, sabe? E aí, ou, sei lá, tipo, mas. Mas Deus vai me perdoar. Ou, Nossa, sabe, tipo, esse essa que é o coisa assim, pior. sabe? Aham. Tipo, cara, isso é muito engraçado, porque quem faz isso, no fundo, qual que é o problema? Ela ainda acredita que isso faz sentido pra ela. Faz sentido praticar isso. Tudo aquilo que fundamentalmente não faz sentido pra você, você não vai fazer.
isso é muito forte, assim, tipo, volta se for necessário, eu não sei se eu tô sendo claro Não, nisso, não, mas, tipo beleza. assim, cara, isso é muito, cara, isso muda o jogo, assim, isso muda o jogo, porque se você fundamentalmente acreditar que isso não tem mais nada a ver com você, na hora que você for tentado, até, ainda que a vontade venha, a sua cabeça vai, tipo, meio que, sabe, rejeitar, quer dizer, nossa, mas nada a ver comigo, sabe? Já vai ser automático, você É, acha uma reação. exatamente, Mas você tem, exatamente. tipo, alguma dica prática? Tipo assim, assista documentário, sei lá. Cara, eu diria pra você pregar pra você mesmo o evangelho. Tá. Porque, assim, a gente negligencia muito o poder que o evangelho tem para mudar a nossa mentalidade. Quando Paulo fala em Romanos 12:2, para a gente ser transformado pela renovação da nossa mente, isso é muito sério, cara. Tipo, assim, essa coisa de eu tô sendo alimentado por outras narrativas e a narrativa do evangelho é a narrativa que eu preciso pregar para mim mesmo todos os dias, para que ela seja maior no meu coração do que todas as outras. Então, é essa coisa assim, tipo, mano, Jesus, ele encarnou, ele morreu por mim, ele me deu vida nova, ele me deu o Espírito Santo. Por causa do Espírito Santo eu posso obedecer. Eu posso agora viver uma vida submissa a ele, entregando meu coração para ele. Mas aí você fala: "Deus, beleza, eu parei nessa parte do evangelho, mas eu não tô conseguindo, cara. Eu sei disso, mas eu não tô". Eu acho que falta muita sinceridade na oração, sabe? Tá. De Fica um você negócio falar assim, meio tipo, cara, de você falar decorado. assim: "Deus, eu sei disso. Eu sei do evangelho, mas isso não tá sendo verdade para mim. Me ajuda a fazer isso ser verdade, porque eu não vou conseguir sem o seu poder, eu não vou conseguir sem sua graça. Eu sei que Jesus morreu por mim, eu sei que eu sou nova criatura, mas no fundo eu ainda acredito que eu não sou. E é por isso que eu continuo fazendo algumas coisas que para mim ainda fazem sentido lá no fundo. Eu posso até dizer que não com a minha boca, mas o meu coração ainda crê que sim. E eu preciso crer que não. Mas eu não posso crer sem você. Eu não posso crer sem a sua graça sobre mim. Me ajuda, Deus, porque eu não consigo te amar como eu devo, eu não consigo te obedecer como eu devo, e eu não consigo olhar para mim mesmo e crer com o meu coração como eu devo. Entendi. Perfeito. E aí, cara, é isso. Oração é uma resposta. Uhum. Oração é uma resposta ao que a palavra de Deus diz. A Bíblia me mostra um padrão de perfeição, um padrão de obediência, um padrão de servidão, um padrão de entendimento, de renovação da mente. Eu olho para aquilo e falo: eu não sou isso. Deus, me ajuda a ser aquilo que eu não sou. Oração não é para a gente orar aquilo que a gente quer. É para a gente orar para Deus, para ajudar a gente a ser aquilo que a gente quer ser na Bíblia, que a Bíblia fala para a gente ser e a gente não consegue. Então, isso muda muito o jogo, porque você passa a depender da graça de Deus transformando você. Não é mais sobre você tentando, com a força do seu braço, do seu intelecto, sair dessa coisa da pornografia e da masturbação. É você pedir para Deus, porque já não dá mais. E você já entendeu que não é sobre você tentando. É sobre Ele transformando seu coração. É sobre Ele transformando seu entendimento. É sobre Ele te dando fé para crer que o Evangelho de fato mudou quem eu sou e que aquilo não faz mais sentido para mim. Isso muda muito as coisas, cara. Amém. Assina embaixo. Enfim, hoje o negócio tá, né? O rapaz fala muito bem. Vamos lá. Olha, a gente tem mais, só pra te adiantar, a gente tem mais umas 5 mais ou menos, tá? Então Tá. se você quiser, vai na tua pegada aí, tá bom? Cara? Uhum. Vai no teu feeling aí. Vou tentar englobar duas em uma só ou não? Não, vamos separado, vai. Quais requisitos principais os jovens devem buscar para se prepararem para o casamento na sua visão? Nossa. Perguntaram pro cara errado. Brincadeira. Ó, é porque assim, eu ainda tô estudando sobre relacionamentos. Eu não me acho o cara melhor pra falar de relacionamentos. O que eu sei, em primeiro lugar, não idealize pessoas. Tem um problema do adolescente e do jovem crente, que é a idealização, tá? Cara, a gente tá muito envolto de narrativas hollywoodianas Manda isso. sobre famílias perfeitas, sobre
você derramar o livro e a menina tá lá e você achar que é tudo, sabe, as mil maravilhas. E a gente se encanta com isso de tipo, nossa, eu vou encontrar uma mulher linda e eu vou ser um cara lindo que vai ter uma família linda e a gente não vai ter, É sabe tipo assim, Brad tipo, Pitt e Angelina, né? E nem isso, tá junto cara. mais, inclusive, né? Não dá mais pra usar Exatamente. esse. E aí, tipo, você acredita lá no fundo que isso é como as coisas são na realidade. Então que, tipo, você vai conhecer uma menina de uma maneira extraordinária. Vai chegar um irmão na igreja e aí vai falar, olha, Deus tá me incomodando aqui com o negócio. E, tipo, você sabe, você começa aqui, E você vai evitar a sabe? menina até que um dia você vai trombar com ela, o livro vai cair no E chão, você vai pegar aí, o livro, ela vai pegar na isso, sua cara. mão. E aí aquela coisa de tipo, não, eu já ouvi aquelas histórias de que o cara olhou pra mulher e falou, eu vou casar com ela. E aí, Putz, eu tipo, já ouvi essa, velho, várias e aí vezes. você toma aquilo, tipo, ah, não, então aquilo tem que ser comigo. É, Aí que você olha pra uma menina, exato. nossa, é ela, mano. Aí nunca dá certo. Aí você olha pra 2 anos atrás e fala assim, mano, tipo, eu já falei que era essa, tipo, umas 30 vezes, sabe, na minha cabeça. Então, Não, tipo, vai ser você vai essa, era se essa, era essa, era essa, era essa. exatamente. E você vai dançando. Por quê? Porque isso, no fundo, cara, é uma idealização. Tipo, você cria um mundo ideal de como as coisas deveriam ser. E você acredita que só vai dar certo, que só vai acontecer quando for dessa maneira. Então, eu tive muito problema com idealização, cara. Com idealização de, tipo, ter um perfil de menina específico, que se não fosse aquele perfil, tipo. Então, assim, é muito sério isso, né? Pra gente, pro jovem hoje. Então, o que eu diria? Seja mais realista. As pessoas são imperfeitas. Elas são piores do que você imagina, assim como você também é pior do que você imagina. Vocês são dois pecadores que vão casar algum dia, ou não. Pode ser que você morra amanhã. Só Deus sabe disso. Tipo, JP então o jogando ponto. praga. É, mas o ponto é assim, cara, tipo, não tente viver uma vida Disney, assim, entendeu? Cara, eu era muito Disney, mano. Eu achava que eu ia sentir um negócio diferente, sabe? E eu não sei se vai ser assim. Pode até ser. Eu acredito que na paixão a gente sinta coisa, mas assim, tem que tomar muito cuidado com isso, cara. Com essa coisa de idealizar um cenário perfeito, em que tudo é perfeito, e se você já tem uma coisa. Tipo, tem menina que fala assim, nossa, ele é um cara muito legal. Ele é um cara bonito, não é, tipo, tão bonito. Muita menina me manda essas mensagens, né? JP, ele é crente, ele é isso. Ela começa a citar um monte de característica. E aí eu. E aí? E aí, tipo, ai, mas não sei. Aí eu, mas, mano, não sabe o quê? Tipo, e aí você vai conversando e você descobre que a menina queria um cara super bonitão, tipo assim, que tivesse característica tal. E aí, porque ele não tem tudo. Aí eu falo, mas você tem atração física por ele? Ah, sim, tipo, mas não é aquilo. Aí eu, tá, mas você quer casar com quem, mano? Você quer casar com o Shawn Mendes, vai, vamos colocar aqui, o cara é bonitão. Então, tipo assim, isso é uma idealização, no fundo. Porque você deixa passar pessoas muito legais com quem você já poderia estar, porque você fica imaginando um cenário ideal, que a pessoa tem que ser. Cara, é uma pessoa perfeita, no fundo. Você vai descobrir que aquela pessoa que você está idealizando ela é uma pessoa que não existe. Tá entendendo? Tipo, todo mundo que se depara com quão idealista é, vai falar, mano, essa pessoa não é real, velho. Essa pessoa não existe. Porque na vida real, não existe a pessoa certa, só existem pessoas erradas, tortas, e é a gente que vai fazer dar certo. Porque você pode ser a pessoa mais bonita do mundo. Toda pessoa que casa, assim, você olha, mano, vai ter briga, vai ter dificuldade, vai ter uma mulher que às vezes vai ser mais bonita, vai ter um homem que vai ser mais bonito, vai ter uma pessoa que vai ter mais dinheiro, a outra que vai ser mais interessante naquilo, que vai ser mais inteligente. Então, não adianta você querer buscar por uma pessoa que não existe, que é a pessoa ideal na sua cabeça, né? Ela sempre vai ter alguém mais inteligente, sempre vai ter alguém mais bonito. Então, se você não escolher por uma pessoa, você ficar sempre no mundo ideal, você nunca vai ficar com ninguém, cara. Você vai acabar sozinho, com o seu mundo ideal da Disney, com seus DVD antigos lá da Branca de Neve, e é isso, mano. Você vai ter uma vida, entendeu? Então, eu acredito que esse seja um ponto interessante. Não idealize. Ok. Caramba. Muito, né? Acho que muita gente se identificou, né? Mas beleza. O que mais nós temos aqui? Você se vê mais maduro do que os jovens na sua faixa de idade dentro da igreja? Ou vê um déficit de maturidade e cultura entrando na igreja? Nossa, cara. Cara, eu sendo bem sincero, eu olho pra mim com maturidade teológica, eu acredito. Pra minha idade, tá? Não diria que, tipo.
pega o Nicodemos aqui do meu lado. O Nicodemos é maduro. Eu sou completamente maturo perto do Nicodemos. Mas, assim, pra minha idade, eu acredito que eu tenho uma certa maturidade teológica, que, na verdade, cara, eu acho que é básica. Eu acredito que tudo que eu estudei até hoje foi, tipo, para fundamentar um cristianismo básico que eu não tive antes, entendeu? E que eu acho que todo mundo deveria ter, mas aí eu percebo que na realidade não é muito assim, que tá faltando muita coisa básica. Então, teologicamente falando, eu acredito que eu tenho uma maturidade teológica, assim. Agora, no sentido dos sentimentos, eu ainda me acho muito imaturo em muitas coisas. Eu me vejo, às vezes, mais imaturo que pessoas amigos mais novos que eu um pouco, tipo, que tem 20 anos, às vezes eu falo, nossa, esse cara agiu muito mais maduro que eu. Então eu tenho muita imaturidade ainda em muitos pontos. Eu só acredito que as pessoas às vezes olham para o quanto intelectualmente eu me preparo, eu estudo, e elas acham que isso já é sinônimo de maturidade em todos os outros sentidos. E não é. Eu ainda lido, cara. Eu falei de idealização por experiência própria, sabe? Tipo, então não é uma coisa que pra mim, é, tudo que eu tô falando aqui, como se fosse muito alheio à minha experiência própria. Não é. Eu ainda tô vivendo essas coisas. Eu ainda também tenho crise. Eu acho que, às vezes, eu acho que meu futuro vai ser horrível. Meu Deus, que vai. Sabe, essa coisa de que jovem tem, tipo, nossa, eu tenho 20 anos, eu não tô fazendo isso, eu não tô fazendo aquilo. Aí você começa a se comparar. Eu tenho essas coisas, sabe? Então, eu acredito que para minha idade eu tô naquilo que a galera já experimenta. Agora, no sentido intelectual, teológico, pode até ser que eu esteja um pouco maior do que os outros. Ok. Beleza, respondido. Vamos para mais as duas últimas aqui, acho que são duas, né? Você meio que já respondeu um pouco essa, tá? Mas se quiser dar só um panorama, como você vê o mal da pornografia na vida das pessoas e a diferença que faz quando você se liberta dela? Nossa, é muito bom estar liberto, cara. Eu me sinto muito mais. Eu sei que isso não é certo em certo aspecto, assim, porque a gente tende a colocar os pecados sexuais como piores, né? É porque eu acho que eles trazem uma consequência diferente também. Mas na Sim, nossa cabeça eles são mais sujos, eu acho. sim. Então, hoje eu não. Isso é certo e errado. E, tipo, por quê? Porque eu digo isso? Porque eu me livrei disso e aí hoje é mais difícil me ver como alguém muito sujo, entendeu? No sentido de que a sujeira que eu via, que a pornografia e a masturbação me trazia, eu me sentia assim, sabe? Mas era num sentido de condenação, de autocondenação, que não é bom, não é positivo. Hoje eu não tenho mais isso, entendeu? É isso que eu quero dizer. Acho que agora ficou mais claro, né? Essa coisa de autocondenação, né? Essa coisa da sujeira, assim, né? Tipo, eu não sou sábio. Eu não tenho essas crises hoje, entendeu? Porque eu entendo, cara, que tem uma hora que tem que parar. Se você é um crente, vai ter uma hora que você vai ter que parar de assistir pornografia e de se masturbar, porque assim, você não se arrependeu ainda verdadeiramente como você deveria. Vai chegar esse momento, tem que chegar. É o esperado. É, Então, você, quando sair disso, você se sente mais leve, assim, tipo, com. Porque eu acho que esse pecado ele traz um peso de autocondenação, assim. Então, essa eu acho que é a maior diferença que eu vejo hoje, assim. E também que eu consigo me alegrar em outras coisas. Eu consigo ver sentido em outras coisas. É o que eu falei pra você. Tipo, hoje é uma coisa que vem na tentação, mas automaticamente não faz mais sentido. Então, hoje, eu vejo sentido em fazer outras coisas, que são coisas que agradam a Deus, que glorificam a Deus. Por estar num nível de maturidade, eu acho, na fé, assim, bacana. Que é esperado pra minha idade, eu acho, pelo menos. Mas ao mesmo tempo, que era uma coisa que antes eu não tinha nada, entendeu? Que era tipo, era culpa, peso, não sei o quê. Então, eu acho que esse é o principal, assim. Não sei se ficou claro pra todo Ficou, mundo. beleza, maravilha. Boa. Última pergunta, então. Tá. Conselhos para jovens cristãos em ambiente universitário. Como se prevenir de ideologias e movimentos contra a Bíblia? Boa pergunta. É, Nossa, hein? Agora vai ser Então, legal. eu diria assim, cara. é, Primeiro, tome cuidado para não ser militante. Porque eu vejo, assim, que quando a galera começou a estudar sobre feminismo, por exemplo, os cristãos começaram a estudar sobre feminismo, esse movimento que surgiu, tipo, contra o feminismo, eles tiveram umas pessoas radicais, assim, que parece que viram uma outra ideologia, mas é a ideologia do contra-feminismo, entendeu? Não era tipo assim, não sou feminista porque o evangelho é suficiente. É tipo,
não sou feminista porque, tipo, sabe? Aí era uma coisa, assim, que era, mano, parecia um movimento punk antifeminista, assim, não, e assim, eu acho isso um pouco demais, sabe? Porque, assim, você tem ideias que vão se opor ao evangelho, em alguma medida. Movimentos que vão se opor ao evangelho em alguma medida. Você não precisa de nada além da Bíblia e do próprio evangelho para se opor a esses movimentos, essas ideologias. Quando você cria movimentos, sabe, é como se você no fundo estivesse falando assim, olha, eu entendo que a Bíblia já é suficiente para falar, mas eu preciso criar um movimento contra aquilo, porque, sabe, e aí você acaba lutando da maneira errada, porque você vê que no fundo esses movimentos, eles criam sim divisões de pessoas. Você acaba sectarizando pessoas, tipo, tem essas pessoas ruins, horríveis, que são as feministas, e tem as melhorzinhas, que são as antifeministas. Sabe? No fundo é isso, cara. No fundo, você separa as pessoas. E esse não é o objetivo do evangelho. O objetivo do evangelho é de fato que a gente procure pregar a palavra de Deus com verdade, sim, mas com graça, que era a maneira como Jesus fazia. Jesus, ele não segmentava as pessoas nesse sistema. Olha, você é feminista, você é antifeminista, e aí por isso um é melhor do que o outro e nada disso. Ele pregava a verdade com graça. Eu acho que isso é o que falta. Às vezes a gente quer pregar a verdade. E é muito legal ver as pessoas pregando a verdade. Só que elas pregam sem graça. E a Bíblia diz em João que Jesus era cheio de graça e de verdade. Ele não era só cheio de verdade, ele era cheio de graça também. Isso significa que a maneira como a gente apresenta a verdade de Deus importa. A gente precisa apresentar a verdade de Deus com graça. E não sem graça, porque senão a gente se torna legalista. A gente acha que... Porque a gente acaba, inclusive, cara, criando um movimento que não é nem de evangelização. A gente cria uma coisa externa ao evangelho. A pessoa, às vezes, ela até acha que ela é crente, mas ela nem passou por conversão, porque ela apropria aqueles valores que são antifeministas, por exemplo, ali, né? Vamos usar isso. Ela acha que aquilo ali é o sentido dela. Então, eu acho isso um pouco problemático, assim. Então, cuidado com essa militância. E, em segundo lugar, cara, tenha boas leituras. Tenha boa literatura disponível para entender melhor o evangelho. O Keller é um especialista nisso. Leia Timothy Keller, tudo que você puder do Keller. Ele era um cara que sabia exatamente comunicar as verdades de Deus de maneira graciosa. Eu acho que isso é o que falta muito para a gente hoje. A gente ter debates inteligentes, a gente ter conversas interessantes. Não estou nem falando que o objetivo da faculdade é ficar debatendo com gente que não crê em Deus. Mas se isso for uma oportunidade sábia de se fazer, você tem que estar preparado intelectualmente. Eu acho que isso é muito importante para você não virar um militante chato que só copia o influencer da internet e não estuda por você mesmo para chegar no cara e falar, entendeu? Isso falta muito hoje. As pessoas hoje elas são cópias umas das outras. Elas copiam uma fala do influencer que ela gosta na internet e ela está reproduzindo aquilo, sem mesmo ponderar sobre aquilo, sem mesmo estudar sobre aquilo. Ela não, às vezes você pergunta para ela, mas você já leu algum livro? Ah, não, mas... E às vezes até tá certo o que ela tá falando. Mas o fato dela não ter embasamento, dela só reproduzir o que os outros falam, já diz muito sobre a maneira como ela está lidando com movimentos contrários ao evangelho. E eu acho que a gente precisa ser sábio nesse tempo dessa era secular. O Keller tem um livro muito bom, posso até indicar ele aqui, inclusive, chama Deus na Era Secular. É um livro excelente para quem quer começar a defender a fé de uma maneira sábia, de uma maneira graciosa. Sendo intelectualmente preparado para fazer isso e sem deixar de amar as pessoas, sem deixar de segmentarizar elas. Tendo debates saudáveis, tendo conversas que constroem coisas e não que destroem, não que separam. Amém. Porque, obviamente, que inevitavelmente a gente vai ser odiado por amar a Jesus, por seguir a Jesus. Mas não é por isso que a gente tem que dar motivo para as pessoas nos odiarem. No sentido de, mas eu vou lá mesmo e vou... Não precisa disso, cara. A gente vai ser odiado até falando do amor de Jesus para as pessoas. Então, você chegar na sua faculdade, achar que você vai ser maravilhoso porque você só está sendo contra um movimento, mó militantezão, sabe?
você não vai ganhar almas para Jesus dessa maneira. Você vai ganhar militantes, você não vai ganhar almas para Jesus. Você vai ganhar almas para Jesus quando você tiver compaixão pelas pessoas que estão te ouvindo. Não, e quando as pessoas forem mais importantes para você do que essa verdade dentro do seu coração que você quer empurrar a goela abaixo delas. Porque essa verdade que você quer empurrar dentro delas, se não for feita com graça, então ela precisa de um redirecionamento do coração. A verdade de Deus é a verdade de Deus. A gente tem que respeitar a Deus porque a verdade é dele. Mas se essa verdade for comunicada de uma maneira sem graça, ela vai mais afastar as pessoas do que aproximar. O tiro sai pela culatra. Ela vai ser uma pedra de tropeço. Uhum. E, de verdade, com todos os ateístas que eu já conversei até hoje sobre o evangelho, ateístas que eu consegui evangelizar, eu jamais iniciava a conversa sem escutá-los primeiro. Eu jamais iniciava a conversa sem ter compaixão, sem ouvir, cara. Sem entender as demandas. Sem entender o que estava se passando naquele coração, naquela mente, antes de chegar com respostas. As pessoas talvez até queiram ser mais ouvidas do que receber uma resposta sua. E aquilo, para essas pessoas, é muito mais importante. Porque ela vê nas suas ações aquilo que você diz crer. Eu acredito que Jesus era assim. Não era o cara que, sabe, de modo muito arrogante, chegava nas pessoas e ele ouvia. Sabe, eu acho que isso falta muito pra gente hoje. Você sentar com um cara que não crê em Deus, ouvir a pessoa. E entender as demandas dela. E responder essas demandas em amor. É isso que eu faço. Cara, todos os evangelismos. Eu já evangelizei bruxo, já evangelizei agnóstico, já evangelizei ateísta, já evangelizei espírita, já evangelizei budista, já evangelizei muita gente, e fui descobrindo às vezes no meio da conversa, né? Uhum. Mas o que foi em comum de todas essas conversas foi sempre o escutar, começar escutando. Eu nunca chegava tipo, nem vou falar com você não, mano, você é, sabe? Cara, as pessoas querem ser ouvidas. E se você começar ouvindo as pessoas e responder em amor as perguntas e aos questionamentos dela, porque você vai perceber, mano, o agnóstico ele tem perguntas reais. Tipo, você vê ali que não é uma coisa... Às vezes a gente acha isso, né? O ateísta só quer ficar enfiando e... Não, são perguntas cara, sinceras, são perguntas né? sinceras, Uhum. são pessoas que de fato têm dúvidas mesmo. Sim. E assim, eu consigo me identificar muito porque eu estava no lugar deles antes da minha conversão. Eu já tive muita crise com a existência de Deus já. Porque eu sempre fui muito questionador sobre a realidade. Então, eu entendo, sabe? Entenda as pessoas. Cara, sabe o que minha mãe já falou pra mim? Pra você ver como... Ainda mais que eu, né... por exemplo, eu dei aquele livro Somente Pela Graça pra ela, do Spurgeon e tal. E olha o que ela já falou pra mim. Você vê como ela tem noção disso. Minha mãe é agnóstica, né? Como eu falei. Ela já falou pra mim assim, filho, eu acho... que faz muito sentido isso tudo que você fala, isso tudo que, né, que tá na Bíblia e tal, mas eu não sinto o Espírito Santo ainda me tocando, assim, tal. Não sinto que... Acho que falta o Espírito Santo ainda. Tipo, ela tem muita noção disso. Ela tem noção total do que... Por isso que são perguntas... Tem um cara que eu gosto muito, que é um ateu convicto, né? Que é o Pondé. O Luiz Felipe Pondé. E ele é um cara que ele entende... O nível que ele entende de graça, de cruz, ele entende perfeitamente o que é a cruz, por que Cristo precisou... Por que pisou dos pregos mesmo ali nas mãos de Cristo? É um cara que entende muito disso. E é ateu. Então, com certeza é um cara que... É nessas horas que a gente entende, né, meu? Que de fato, é o Espírito Santo mesmo, é Deus que deposita essa fé nas pessoas, porque vai além da lógica. Isso. Né? Então vai muito além disso. Enfim, foi algo... Você foi falando, algo que eu achei legal de trazer. Bom, beleza. Então, acho que essa foi a última. E, cara, novamente, queria agradecer você. E, assim... Gente, ficou faltando algum ponto aí? Faltou algum outro assunto? Foi tudo certo? Faltou, JP, alguma coisa? Bom,
Então, assim, nos nossos episódios, a gente sempre encerra pedindo pro convidado escrever nas camisetas, só que hoje, como você pode ver, a gente tá assim ainda, na camiseta, um versículo final, um versículo que ele se identifica bastante, um versículo que mudou a vida dele. Eu acho que eu já sei qual vai ser o seu, pelo que você falou aqui. Então, eu queria que você... Pode ser só referência, não precisa citar o versículo inteiro. Vai me citar Salmo 119 aqui. Não, não, eu gosto muito, e vai ser até um que pode te surpreender, assim, mas é algo que pra mim faz muito sentido, é, em muitos pontos. Eu acho que esse texto ele resume um pouco da vida cristã, que é Atos 17, 28. Uhum. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Amém. Eu gosto muito desse. Esse é o meu versículo favorito. Atos 17, 28. Atos 17, 28. Amém. Beleza. Bom, cara, palavra final e considerações finais. Quer deixar a rede social? Me Né? sigam lá, gente. JP Maia no Instagram, João Pedro Ancelotti Maia no YouTube. Vou começar a postar no YouTube, hein? Graças a Deus. Aí, ó. Beleza. A gente já vai passar os cortes pra você, né? Boa. Divulga o Clube Cristão, cara. A gente colocou... Qual que é o site? É www.oclubecristão.com.br/oclube. E o Insta? É o Clube Cristão. Boa. Então é isso aí. Cara, muito obrigado. E, gente, espero que vocês tenham gostado bastante. Eu gostei bastante da conversa de hoje. Pra mim foi muito produtiva. Agradecer novamente a todos vocês que acompanham a gente, pelos feedbacks, pelas orações. Espero que tenha abençoado muito aí a noite de vocês, a vida de vocês. Enfim, só agradecer, tá bom, pessoal? Fê, posso mandar regressiva? Boa, então é isso aí, galera. 3, 2, 1, tchau.